Eu falei, pessoal, beleza? Boa noite, chat, boa noite, players. E estamos aqui reunidos para jogarmos essa aventura, ou mini campanha, ou uma mega campanha, quem sabe, de Delta Green. E vou deixar aqui os recadinhos aqui, cada um. Estamos com a formação clássica. Quando começou toda a história aí da Guilda do Ney, nas sessões, nas lives. Estamos com a galera toda aqui reunida. E vou deixar uns recadinhos aqui, que essa semana tem algumas coisas. Eu tô fazendo umas alterações, tô fazendo umas chamadas. Essa semana já tivemos jogo de tabuleiro ontem, uma introdução ao. A gente jogou um jogo que vai entrar em Kickstart do Octonodo. Muita gente boa, o Leandro. E veio uma galera aí de peso aí pra ontem. Hoje temos então a Paisagens Impossíveis. Quinta-feira temos Horror no Expresso Oriente. E sexta-feira devo fazer alguma live surpresa relacionada a terror. Então, a galera que tiver ligada aí, sexta-feira vamos ter terror e quinta Oriente Express. Amanhã eu tô com um projetinho de mesa paga, então amanhã eu tenho uma mesa paga, amanhã à noite. Quem tiver interessado, manda uma DM lá no Instagram pra mim, que a gente pode trocar ideia e abrir uma mesa aí. E vou começar agora apresentando aqui, passando o bastão pro nosso guardião de hoje, o Ronan. E o Ronan vai apresentar os players que estão nessa empreitada da Paisagens Impossíveis. Salve, Ronan. Boa noite, senhores. Estou de volta, finalmente. Depois de um pequeno hiato de quase um ano, ou mais de um ano, não sei. Enfim, mas o importante é que estamos de volta e vamos voltar com o pé direito, tá? Com essa campanha, mini campanha, depende do quanto tempo os senhores sobreviverem. Tá sendo legal, né? Com um ano aí. Depende, Sendo bem depende legal. de quantos anos. Depende de quanto tempo os senhores Depende da sobreviverem. referência. Vamos Depende ver. da referência. Enfim, pormenores, detalhes. Enfim, vamos ver quanto tempo os senhores sobrevivem, já que dizem por aí que eu gosto de matar jogadores, que é uma calúnia. Quer dizer que isso é uma calúnia, tá? Estamos aqui com a nossa formação clássica, tá? Vamos começar então apresentando nossos jogadores pelo agente do FBI, Harry Dubois, é isso? Amigo Panda. Isso aí. Fala, galera. Boa noite aí, todo mundo. Prazerzão aí novamente tá aqui jogando com essa galera, com essa rapaziada. Voltando às origens aí mais uma vez. Todo mundo junto, unido, feliz e alegre. Por enquanto, até o Ronan começar a tecer as primeiras ações dessa campanha aí. Mas hoje eu vou jogar com Harry Dubois, que é um agente do FBI com um passado complicado, vamos dizer assim, porém com muita vontade de defender a sociedade dos maus que a assolam, né? Então, vamos ver aí o que o Delta Green nos aguarda e os terrores dos mitos. Vamos lá. Próximo a seguir, temos o nosso menino do computador, né? Assim que fala, né? O rapaz que manja dos TI, né? Isso. Também conhecido como garoto de programa. Exatamente. João, se apresente aí para nós. Boa noite a todos. Eu sou o João, vou jogar com um hacker chamado John, que tem como o apelido na BBS, porque é um jogo dos anos 90, chamado Ghost Protocol. Tá? Então ali, e para não deixar escapar já o clima, eu já estou aqui com 2 computadores, um só para o Roll20 e outro só para o Skype. Então vocês vão me ver fazer assim o tempo inteiro. Excelente. Bom,
A seguir temos o dono deste canal, certo, senhor Rodney? Opa! Apresente quem é o Neizito seu próximo, Bem, seu Munhoz atual. é o meu próximo Munhoz, né? É o seu. É o agente Lois Smith Jr. Inspiração aí tem um Júnior no nome, de repente Indiana Jones, né? Alguma coisa. Ou o filho do Munhoz, quem sabe? Pode ser. Então ele é um agente de inteligência e tá aí investigando uns traumas do passado dele em busca de um homem chamado o Corvo. E é isso, galera. É isso. A seguir temos o co-criador deste canal que lhes apresenta esta campanha-aventura, mini-campanha, senhor Igor Laromir, por favor. Eu sei o agente da CIA Lux Lohan, até meio abatido agora, né? Pra poder acompanhar o agente Lux Lohan. Após passar por um evento traumático em uma missão da CIA, está por um tempo em Tulsa, isolado, meio louco. Mas agora Delta Green o está recrutando e chamando para mais investigações e mistérios. Excelente. Excelente. E para completar a cota de músculos necessários a todo o grupo de RPG, nós temos o Sargento Patrick Hightower. E explosões, né? Claro. Exatamente. Sim. Sargento Patrick Hightower da Marinha Norte-Americana, US Marine, especialista em explosivos, óbvio, tinha que ter uma pirotecnia nessa aventura. E ele é um incauto militar, cumpridor de ordens, e por acaso ele foi o único sobrevivente de um trágico evento que acometeu o seu batalhão, e onde todo o seu batalhão sumiu numa ilha do Pacífico e só ele apareceu inconsciente, e até hoje nem ele mesmo sabe o que aconteceu. E aí ele recebeu uma convocação curiosa. E aí ele vai agora seguir o seu destino. Certo. Essa então é a nossa trupe da vez. Vamos ver quanto tempo vocês duram dessa vez. Né? Coisas importantes que a gente precisa dizer, tá? Todos vocês, em determinado momento, tiveram uma experiência estranha, vamos dizer assim. Né? E depois disso, vocês receberam contato, seja por um e-mail, alguém pessoalmente pode ter falado com vocês, uma ligação meio... E perdemos todos os nossos colegas de trabalho destroçados tragicamente. Exatamente. Quem nunca? E todos vocês, enfim, todos vocês receberam um contato em determinado momento de alguém de uma tal agência que a princípio ninguém conhece, ninguém ouviu falar, e todas as pesquisas feitas retornam nada, tá? Mas vocês viram coisas que a maioria das pessoas nunca viu, e a ideia é que o mundo continue assim, as pessoas não vejam esse tipo de coisa, e é para isso que essa tal agência existe, tá? Isso já aconteceu para alguns anos atrás, esse contato. Para alguns outros, um pouco menos, talvez alguns meses. Mas o que não difere entre o grupo de vocês é que, desde então, nenhum outro contato foi feito. Alguns podem até achar que isso foi uma espécie de piada sem graça, uma pegadinha, algo do tipo, mas no fundo da mente fica aquela coisinha do será, né? E em determinado momento, no mês de agosto de 1995, vocês recebem um outro contato pela primeira vez, seja ele por telefone, uma reunião que não existia,
que alguém veio cobrar uma reunião que não existia, que não estava marcada, ou um bilhete que aparece em cima da sua mesa, sem que você tenha visto quem colocou lá, ou um pacote que foi deixado endereçado a você num banco de praça onde você costuma ir. As situações, os momentos em que isso aconteceu são irrelevantes para os nossos personagens. O que importa é, todos vocês receberam instruções precisas de um local e um horário. Uma data, né? O dia 10 de agosto de 1995, às 4h45 da tarde, e uma coordenada. Nessa coordenada, essa coordenada, ela aponta para um ponto específico, um banco específico, no Washington Square Park, em Nova York. Renan, Ronan, sua voz tá com eco pra mim. Eu tô com retorno aqui. Tá com eco? Alguém mais? Não, tô perfeito aqui. Pra mim tá normal. Só eu que tô. A tua Twitch não tá desmutada, Vê não? se o volume não tá alto na sua Twitch. Não, não consegui entrar na Twitch pelo computador, entrei pelo celular. Ué, Estranho, tá dando eco aqui. Eu vou tentar sair e voltar de novo. Desculpa aí interromper. tranquilo. Tá. Eu ia falar se podia ser o Roll20 dele tá fazendo isso também. Não, mas o meu Roll20 não tá passando nada. Não, o Roll20 do Rodolfo, entendeu? Ah, mas o meu não tá passando Mas o nada. dele não tá capturando a voz do Ronan. Ah, tá. Enfim. Isso aponta para... Essas instruções que vocês receberam apontam para um ponto específico do Washington Square Park. Mais especificamente, um banco específico dentro do Washington Square Park. E vocês meio que... Por mais que tenham uma leve dúvida, uma desconfiança, digamos assim, de que isso pode ser outra brincadeira sem graça ou algo do tipo, vocês decidem pagar pra ver. Uhum. Vocês decidem pagar pra ver porque, afinal de contas, o que vocês têm a perder, né? E vocês se encaminham pra esse lugar, Washington Square Park. Tá? Vocês chegam em momentos diferentes, talvez. Tá? Imagino que alguns chegam um pouco antes, outros chegam mais próximo do horário. Tá? E conforme vocês chegam no parque e observam, vocês veem que o banco onde vocês deveriam chegar por algum motivo tá vazio. Não tem ninguém. Lotado. Tem 5 tem ninguém. pessoas lá, um sentado em cima do outro. Não tem ninguém. Não tem ninguém. E, curiosamente, o parque hoje parece mais vazio do que de costume para a época. Lembrando que estamos no meio do verão. Uhum. E o parque parece mais vazio do que o normal. Algumas ruas em volta, vocês conseguem perceber uma certa movimentação. Tem bastante gente nas esquinas e nas ruas. Alguns Transeuntes. não só transeuntes, mas algumas pessoas fazendo números, Uhum. sabe? Uhum. Equilibristas, malabaristas, palhaços, exibicionistas. enfim. Aí eu deixo pra deixo quieto. Mas enfim. Cara, eu vou... Enquanto eu isso é uma coisa curiosa, porque em volta do parque tem uma movimentação grande, mas dentro do parque, por algum motivo, não. Tá? O Harry, ele... Posso falar? Pode falar. No caso, ele vê aquilo lá tudo, ele chega lá naquele local, né? Acho esquisito aquilo, né? Mas, novamente, né? Aquilo tudo parece, ao mesmo tempo que
que aquela desperta aquela curiosidade, mas é que ele fica com aquela dúvida no ar se realmente aquilo vai deixar de ser uma mera especulação e vai se tornar algo real, né? Algo tangível. Mas por enquanto, o tipo, ele sabe que o que foi marcado naquele banco, ele pega um cigarro, acende e simplesmente fica lá sentado no banco esperando algo ou alguém chegar. Beleza. E enquanto você tá esperando alguém. Lembrando que vocês não se conhecem. Olha, Sim, alguns sim. se conhecem, Então, alguns não. Uhum. Enquanto você tá esperando alguém ali, aparece um dirigível no céu falando que Tarkon tacou uma inscrição aqui, Prime, pra gente. E aí, Excelente. agradeço, Tarkon. Obrigado pelo Prime. Muito obrigado. Valeu pela inscrição, muchacho. Grande abraço. Eu Pegue o vejo seu isso daí banquinho e sente aí Eu para... vejo isso no céu, acho esquisito, né? Que isso, sacanagem, tá ligado? Que isso? Tudo é falso, eu não estou no mundo Exatamente. real. Meu Deus! É, show de Truman. De repente, É um ET, tá escrito Tarkon. show de Truman. E olha ali, tem outro ali escrito Golder. Ah, agora voltou tua câmera, Rodolfo. Voltou? Quer dizer, ele tá, tipo, trocando que nem um maluco ali. Cara, eu tive que. Agora Eu tô você. com época. Agora tá você... com ela. Sempre tem que acontecer uma bosta. Agora parou, agora. Agora parou. Agora Eu tô vendo tudo em eco, tô vendo minha voz com retorno. Eita. Foda, tá pouco bugado. Daqui a pouco melhor. Daqui a pouco ele começa igual o Tim Maia. Cadê o retorno? É. Não, eu saí do Skype e continuei ouvindo vocês por algum motivo, não sei. Muito doido. Mas vai lá, eu tô ouvindo vocês. Por algum motivo, eu não sei. O cara já tá manifestando no player. Exatamente. Eventual. Já começamos bem, já. Já começamos na Vocês estão me loucura, ouvindo? né? Tô ouvindo normal. Então, eu tô fora do Skype. Eu acabei de sair do Skype. Como Pra assim, mim aqui cara? tá no Skype. Pra mim tá no Skype aqui. Que doideira. Eu acho que tem 2 Skypes aqui abertos. É, eu acho que é. Mas Mas era- Skype nativo mas- do Windows, que Meu deve Deus. estar aí. Eu tive que logado. instalar um agora, assim, que estava desatualizado o meu. Nossa. Eu Você acho clica que o isso aí. retorno. Skype nativo. Mas pra mim tu tá no Skype sem a câmera. Cara, eu vou ter que reiniciar esse É negócio. porque reinicia aí, cara. Skype tem tipo a câmera que instalou e atualizou. É porque Ah, deve ser, talvez seja o som dele deve estar no Skype nativo do Windows. Aham, Talvez. é. Se dá ficar um tempão sem fazer live, tá vendo? Skype cativo do Windows, tá prisioneiro aqui. Reinicia aí e volta. Não por muito tempo, daqui a pouco o Windows vai Daqui a matar pouco o- eu caio de paraquedas aí. Literalmente. Ele tá no dirigível. Caralho, que isso? Ele tá no dirigível agora, fudeu. Foi materializado no dirigível, né? É o piloto do dirigível, né? É, pois é. Enfim, tá um pouco. Tarkon empurrou ele e falou: o dirigível é meu. Ainda tá um pouco cedo, tá? Ainda tá antes do horário combinado entre vocês e quem quer que tenha convocado vocês, tá? Então, ainda não há motivo para pânico. Uhum. Eu vou aproveitar que vocês estão chegando e enquanto o Rodolfo vai arrumando a câmera dele, enquanto vocês estão chegando no parque, eu vou pedir pra vocês se descrevam os personagens de vocês, tal, como é que vocês se parecem. Como eu falei, tipo assim, as pessoas. Eu digo o Harry, no caso. Ele está lá sentado, né? Os primeiros que vão chegando veem aquele cara. Tá, quem chega antes? Quem chega primeiro? Eu vou, já que eu falei primeiro, acho que talvez seja Uhum. interessante chegar primeiro. Beleza. É porque isso diz alguma coisa sobre o personagem, né? É. Enfim, eu meio que chego lá, eu tô lá, né? Quem chega vê um cara que tá com um terno até um tanto chamativo, assim, sabe? Com, sei lá, um terno verde, assim, sabe? Uma calça meio que vermelho, vinho, assim, sabe? Meio escura, assim. Meio que um cara com uma barba, assim, bem caricata, vamos dizer assim, né? Se tu coloca a imagem do meu personagem aí, algum de vocês aí, que seria interessante. Eu coloco aqui. Mas assim, no meu vídeo aqui tá aparecendo aqui atrás, né? Ele, teoricamente.
Enfim, então, tipo, esse cara aí, com essa aparência meio que caricata, mas ao mesmo tempo, apesar de, tipo, ele ser uma pessoa um tanto chamativa, vocês veem que ele aparenta ser uma pessoa um tanto quanto carismática, entendeu? Ele tipo, passa aquela sensação de que, sabe, aquela pessoa, sabe, boa. Tipo, ele talvez esteja. Se tu passasse despercebido, você veria, tipo, um senhorzinho da praça, tá ligado? Sabe aquele senhorzinho da praça que senta aqui, tá ligado? Fica lá conversando com a galera. É tipo meio que essa é a sensação que deve passar, talvez, entendeu? E é isso. Ok. Quem é o segundo a chegar? Não sou eu. Pode ser o Luke. Vocês que sabem. Vocês O que Luke Slow ele chega com uma roupa assim até meio formal, assim, blusa social tudo mais. Um casaco leve, assim, apesar de estar verão, né? Mas ele tava acostumado a ficar em climas mais frios. A barba por fazer também, cabelo curto. Se eu nem botar aí a imagem dele, né? Do Luke Slow. Vai ver até que é irônico, né? Que o agente do FBI parece um agente da CIA e o agente da CIA parece um agente do FBI. Pra Disfarce, você ver disfarce. como eles estão É o disfarce, estão exatamente. surtados. É o Ou estão disfarce. surtados demais, né? Conseguem não parecer com Pode ser também. um olhar abatido, né? De noites mal dormidas há alguns anos, dado o seu histórico e seu passado. Ele ainda parece meio temeroso e olhando em volta, assim, procurando o cara que falou com ele alguns anos atrás da Delta Green. E olha, até meio curioso, assim, e receoso, assim, pro cara que tá sentado no banco fumando cigarro. Uhum. Mas ele chega próximo até, assim, já perguntando: "Pô, é de manhã?" Deve ser umas 4h30, mas o da tarde. Ah, por exemplo. tá. Boa tarde. Tem um cigarro? Claro. Boa tarde, mano. Eu É, tipo, pego o cigarro assim, puxo, o Harry. acendo pra ti e passo. O Panda, o Harry, ele possivelmente já tenha visto a foto desse cara em algum lugar. Tá? Ele era um cara que era. Ele foi considerado. Mas eu não sou do FBI, ele é da CIA, né? Tem Tudo isso? bem, tudo bem. Tá. Você é de agência governamental. Sabe que É. esse cara ele tem uma história esquisita. Porque e como foi em solo americano, digamos Exato. que as outras agências ficaram Exatamente. sabendo Exatamente. que eu tava envolvido numa Sabe que falha esse cara- catastrófica. Esse cara teve Uma um missão. caso esquisito e ele foi meio que quase exilado, tá ligado? Entendi. Eu falo. Tipo assim. Tipo assim, obviamente. Eu não esqueci de falar isso daí, né, pras pessoas também, mas assim. O Harry, ele é um ex-agente do FBI. Ele é um agente do FBI, né, na verdade. Ele é um agente do FBI, que também passou por maus bocados, assim como o personagem o Harry, né? O Harry já. Qual é o nome do teu personagem? Luke O Luke, Slower. exatamente, o Luke. Ele passou por maus bocados, assim, então. Então, tipo assim, o que eu queria falar, né? Porque, tipo assim, eu sou um detetive, então automaticamente eu associo uma das coisas assim. Ou ele tá aqui, levando em consideração que eu sei que ele tem algum passado, que ele é do FBI, ou ele tá aqui porque ele foi convocado, ou ele tá aqui pra me convocar, tá ligado? Você pode fazer essa ligação. Exato. Aí eu Você chego consegue e fazer isso. falo, então você veio parar aqui também? Tipo assim, ó, tô deixando meio que aberto. As duas possibilidades ele pode me responder aqui. É... A Delta Green. A Delta Green a gente já sabe esse nome, né? Delta Sim. Green. Sabe o nome. Quando você fala Delta Green, sim, eu recebi o convite também. Ah, então. Eu nem Você. imaginava, eu achei até que tinha imaginado o homem que falou comigo há alguns anos atrás. Eu achei que já é uma alucinação da minha cabeça também. Entendo. É bom saber que outra pessoa ouviu, né? Entendo. Eu achei que tava só surtando mais quando eu vi o recado. Bem.
Eu acho que eu já ouvi falar um pouco de você. Não quero entrar muitos em detalhes, mas eu sei que o seu passado deve ter sido difícil. Mas pode ter certeza que, Bom, além de além do passado, digamos que o presente não conseguiu ainda estar superado do passado. eu sei exatamente como é. Também passei por maus bocados, assim como você. Bem, vamos ver o que essa nova empreitada nos aguarda. Bem, espero que os nossos fantasmas sejam expurgados de uma vez por todas. O próximo a chegar, ele É o Rodolfo, chega... é o Rodolfo, exato. sacanagem. O próximo a chegar, cara, é quem quer que seja, o Ney ou o João, ou os dois, não sei. O próximo a chegar, ele chega no... Você vê essa conversa. Tá? Você vê duas pessoas conversando no banco onde você foi apontado para. Tá, eu chego meio. Eu tô andando apressadamente ali pelo parque. Vocês veem a figura de sobretudo bege. No verão? No verão. Isso. Ele é estranho, cara. É por isso que é estranho. Mas assim, a gente, assim, por exemplo, muitos de nós, assim, só comentando, né? Muitos de nós talvez tenham até saído do trabalho, vindo aqui. Então, provavelmente, muita gente vai estar de terno, tá ligado? Eu, por exemplo. Não, eu vim de Tulsa direto pra cá. Então, assim, eu tô com aquele sobretudo bege, sabe? Vai quase até o chão. Carregando ali, tipo, acendendo um cigarro, Marlboro, na boca. Inclusive, eu esqueci de falar pra vocês. Que bom que é na boca. Inclusive, eu esqueci de falar pra vocês, né? É uma quinta-feira. Show. Mas você tá de chapéu olho também ou só... No olho é foda. Assim, meio tipo, balbuciando algumas impropérios, assim, meio apressado, sabe? Meio falando meio sozinho. Você tem chapéu também ou só sobretudo bege? Quem sabe no futuro? Vocês não viram, eu não fui de chapéu. Aí eu, fumando e com um saco de milho, sabe? E aí quando eu passo pelos pombos, eu pego um pouco assim e falo, vá. E aí eu chego assim, olho, né, pra vocês dois, com um cigarro ainda na boca, meio pendurado, né? E olho, eu meio que olho pra vocês estranhamente, me abaixo assim no banco, olho pra baixo do banco, ver se tem alguma coisa escondida ali, e sento. Bom, aí eu jogo um pouco de milho assim pra ver se você tá procurando mais perto. Você tá procurando a Delta Green? Algo sobre a Delta Green? Harry, com base no que a gente acabou de ver acontecer. Acho que ele encaixa no perfil. Ele tá fumando cigarro também pra acalmar os nervos, assim como todo mundo aqui. É o pessoal Tabaco Unidos. Eu acho que ele faz parte. Eu acho que então ele foi convidado. Ele se encaixa no perfil, né? Cara, década de 90, cara, assim, vou te falar. Era muita gente fumava, velho. É o Marco. Vou falar qual fumado que não. Qual o plot? O plot, na verdade, o Delta Green é um negócio de psiquiatra, entendeu? Eles vão chegar, a gente vai pegar todo mundo e vai levar pro comboio. Ou, na verdade, tipo... Eu dei um spoiler aqui. Eu ia dar um spoiler do William. Para um grupo terapêutico anti-tabaco e de cura de estresse pós-traumático. Exatamente. Não, é só olha assim pra você, assim. Delta Green? Sim. Estamos aqui aguardando. Ou você veio aqui nos recrutar? Não. Eu fico olhando meio, tipo, vendo se tem alguma coisa perdida aí no chão. Vocês não pegaram nada daquele baixo não, né? Isso não é uma espécie de pegadinha, não? Não. Qual é a resposta certa, então? Não. Galo da meio-dia. Ele canta à noite só. Acertou. Tá aqui o seu envelope. Pode seguir. Eu começo a achar que o que chegou de chapéu, sobretudo no verão, não é o único louco que tá aqui. Eu achava que eu tinha traumas.
Excelente. Eu dou uma risada assim, tipo, você tá com o envelope mesmo ou não? Não tá, né? Não, Eu imagino que coloco, não. eu coloco assim, mas eu entro na gargalhada, assim, eu dou uma gargalhada assim, sacanhando. Não, deixa disso. Ah. Estamos aguardando ainda. Então somos 3 agora. Sim. Quem é o próximo? E os pombos? Eu jogo um pouco mais de milho, assim. E fala. Prr, prr, prr. Pouco pra Como o caralho. John é um adolescente, um Calma, cara de também. 23 anos, né? Aí, calma, né? É, 23 anos, né? Se for E adolescente, grunge. eu não posso matar, pô, vacilo. Então Grunge. 23 anos de grunge, então eles parecem um Grunge. mendigo. Caraca, mano, agora puxou uma palavra que. Agora Ah, foi. Então ele parece um mendigo. Ele tá olhando aquilo e falando assim: Meu, deixa eu fazer uma pergunta. O Ney eu conheço. Os outros dois têm cara de policial? Cara, é com eles aí, mano. Eu não sei como é que eles estão vestidos. Esse e eu tal. tenho cara de policial, mas aquele policial truculento, sabe? Aposentado. É, eu uma tô bem policial. parecido. A minha aparência tá bem da foto mesmo do Parece meu do personagem. cara. Ele é um mano, ator, né? Eu O tô caso vendo do Assim, assim, mano, Loro é um tô de ator. longe. O Harry parece um maluco. Tá ligado? Ele parece um hippie, O Luke ele tem mais cara de. De almofadinha. Mas ele pode passar como. Porque pra mim tava assim, putz, será que chegou o dia que o. Eu esqueci o nome do personagem dele, peraí. É o Louis. O Luiz. Será que chegou o dia que o Luiz vai me grampear, mano? Olha esse maluco que tá do lado dele. Tu vai descobrir agora que o Harry é policial. Chega um mendigo lá perto, moleque. Ele desce a O Harry porrada. já desce a porrada e bota pro. Então, peraí, você é o peçanha dos Estados Unidos? Não, mano, mas o Harry não bate, não, já, porque o maluco é branco. Isso aí, cara. Porra. Pessoas, vocês estão me vendo? Sim. senhor. Estamos. Estão me ouvindo? Estamos. senhor. Impressionante, eu tô com a minha foto bloqueada e meu microfone tá como se tivesse desativado. Cara, está louco, meus caras, mas tá ótimo. Mas tá Eu tô funcionando. ouvindo Tá vocês bem. Tá funcionando, então. Não, deixa assim. Não deixa. reclama, não Deixa- reclama. Não rela, como fala. Não rela. Não rela. Caralho, é foda. Enfim. E essa foi a apresentação do Eu tô de longe. player. Agora vem o personagem. Agora, Eu tô de longe, tá? Eu tô vendo aquilo tudo ali, tô só esperando. Beleza. Tava assim, Beleza. mano, isso tá esquisito. Beleza. Eu percebo ele de longe ou não? Você tá meio escondido ou não? Cara, quanto tu tem de alertness e quanto tu tem de stealth, João? Sabe há quanto tempo? Não precisa rolar, não. Ah, então, beleza. Deixa eu achar aqui o alertness e o. É só, o teu é o stealth, o alertness é do Ney. Stealth. Deixa eu só. 30. Tá na última coluna. 30. Calma aí que eu. Ah, tá. Deixa eu abrir de novo aqui meu personagem. Pronto. Alertness. Alertness. Que Tenho 40. O meu personagem ele tá com essa imagem meio que caricata, né? Mas eu vou mandar pra vocês meio que uma imagem como se fosse mais real, assim, pra vocês verem como ele é, entendeu? Ok. Pra vocês saberem exatamente. Mandei aí. Ok. Ney, cara, você. Não tô fazendo força, tá? Eu tô ali. Eu tô pensando nisso. Ney, você vê um cara que ele é familiar, tá ligado? Mas ele tá andando no meio do pessoal. Uhum. E aí você meio que tem um vislumbre dele, tá ligado? E você acha ele familiar, mas não o suficiente pra você reconhecer ele de cara, né? Tá. Mas É, você não achei- cai por agora. É assim só. Tipo. Ah, tá. Eu continuo É. alimentando os pombos. Isso. Isso aí. Senhor Sargento Hightower, Então, então, vamos lá. Eu vou- Tu pegou o rolê do convite É. que eu falei, ou não? então, vocês estão reunidos num lugar e quem fez o convite está presente? Então. Não, né? Então, Até não. agora. Até agora não. Então, Vocês receberam um convite em algum momento. como eu, Tá? Todo mundo. 10 de agosto, 4h45 da tarde e uma coordenada. Essa coordenada era um banco específico do Washington Square Garden. Washington Square Park. Square Park. Ok, aí eu E vou aí me você chega lá, aproximar. tem 3 malucos sentados no banco. Uhum. Tem um maluco lá. Eu tô em pé, alimentando eu tô em povo. pé. Depois que o Ney chegou, Com eu tô em pé. aparências bem Eu Eu nem fiz características, menção de né? sentar. Então esses 3 lá.
Eu vou me aproximando. Mas ainda não são 4h45, tá? No convite, que é na minha convocação, tem algo falando do Delta Green? Tem, não, então, quando assim, depois que você teve o seu evento estranho, alguém entrou em contato com você e essa pessoa falou da agência. Você nunca achou nada sobre essa agência, desde então ninguém nunca entrou em contato, tá? Então tá. Mas quando te encontraram, quando te recrutaram, digamos assim, falaram sobre essa Vou pegar tal uma água aqui Delta rapidinho, já volto. Então tá. Então eu vou chegar bem cortês. Eu tô com uma mochila, né? Eu tô fardado, no caso, Uhum. com a mochila operacional. E tô vindo, né? Encontrando aquele grupo, se aproximando, observando bem se estão de terno, se não tá, se parece ser algum agente do governo, tentando decifrar mais ou menos qual é dessas 3 pessoas. Cara, então, tem um cara. Tipo assim, eles parecem ter. Pelo menos 2 deles parecem ter acabado. Tipo assim, o cara saiu do trabalho e foi pra aí, tá ligado? Que é o Harry e o Luke, tá? Certo. O Lewis, ele tá de sobretudo no meio do verão. Sobretudo bege. Claro, Sobretudo bege. claro, porque E tá é ali, verão. irmão, alimentando pombos. Alimentando pombos. Tá? É isso que Ok. você vê. Aí eu olharia ele assim com aquela cara assim, esse daí parece ser o chefão. Esse é o meu contato. Esse é o meu É. contato. Que merda, né? Só pode ser esse maluco do caralho. Esse é meu Gary Oldman. Exatamente. Aí eu vou chegando perto deles e vou muito cortês, vou chegar, ficar de sentido, fazer o cumprimento, né? Sargento Patrick Hightower, Marinha dos Estados Unidos. Aí eu falo, eu estou... era para eu estar aqui. No caso, eu fui convocado para estar aqui nesse momento. Então, somos 4. Ei. Eu achei que você, vindo com essa farda, fosse o nosso contato. E o cigarro dele fica pendendo na boca, sabe? Enquanto ele fala, assim. Negativo, Cigarro senhor. fica assim, Infelizmente, temos O que cigarro esperar fala mais um por ele. Exatamente. Então, pelo visto, teremos que esperar mais um pouco até o contato chegar. Faltam mais uns. Tipo assim, pra hora marcada devem faltar uns 5 minutos. São uns 4h40, 4h38, por isso. Tá? Então ainda faltam alguns minutinhos pra dar o horário combinado. Aí, tipo assim, eu meio que boto o saco, assim, do milho, assim, sabe? Eu jogo, assim, no meio do gramado, sabe? Do meu bolso do meu sobretudo tem um papel alumínio, sabe? Parece um embrulhinho, né? Aí eu abro, assim, o papel alumínio é um sanduíche, assim. Aí eu boto as mãos, assim, na coxa, né? Curvado, e comendo, assim, um sanduíche enquanto espero. Beleza. Passam-se ali novamente, uns 5 minutinhos, mais ou menos. Quando são 4h44, tá? Todos vocês veem um cara entrando no... Só um minutinho, peraí. Uhum. Voltei. Deixa eu aproveitar também. O que aconteceu? O cara chegou? Então, quando faltam... Depois de uns 5 minutos, né? Quando dá 4h45 em ponto, né, 4h44, na verdade, vocês veem um cara entrar no parque, tá? E ele tem ele usa um óculos escuros, redondo, tá? E ele tem uma bengala de deficiente visual, tá? Ele entra, vai entrando, vem batendo, né? Falou? Tá mutado. Alô? Você falou, a gente não viu nada, só viu a boca mexer. Faltou o cigarro pra ele falar. Não, a gente não tá te escutando, Ronaldo, do nada. Do Eu nada, achei até parou. que fosse de propósito, não é por nada, não. A gente não tá te escutando, meu cara. É que o cara nem de cego é mudo também. Puta que pariu. Aí, Esse E agora? Agora foi. A sessão vai ser toda assim, a gente vai ter que adivinhar. Beleza. Ele é cego e mudo, mano. Filho da puta. Escroto.
Não, é porque eu tive que mutar pra ver um negócio aqui e esqueci de desmutar depois. Enfim, entra esse cara. Um cara com a bengala de deficiente visual, né? Ele entra tateando, né? Com a bengala. E ele vem andando na direção de vocês. Tá? Quem tem 50 ou mais de alertness, tá? Percebe que o óculos desse cara não são óculos escuros. Tá? Eles estão pintados de preto por dentro. Tá? E o cara. Tem O alguma cara. a gente consegue associar alguma motivação nisso ou não? Cara, impossível. O maluco pintou o óculos de preto por dentro. Entendi. Sei lá por quê isso aconteceu. Mais um maluco. Tá? Ele vem andando na direção de vocês. Tá? Quem percebeu esse negócio do óculos, nota que o jeito que ele caminha, tá? Você diria que ele... Mano, esse cara não é cego, tá ligado? Ele não é deficiente visual. Entendi. Ele pintou o óculos de preto por algum motivo, tá? E ele Quer pegar não a gratuidade no ônibus, filha da ele não é deficiente visual. Tá? Vocês conseguem perceber que ele não é deficiente visual. Quem percebe esse negócio, né? Pelo jeito de andar e tal. E ele vem na direção de vocês. Na direção do banco. Tá? E ele se aproxima, senta em algum lugar que esteja vago no banco, algum espaço vago no banco. Ele senta. Uhum. Ele tá com uma maletinha, ele abre a maleta, puxa um envelope, tá? E ele fala assim: bom ver que os senhores são pontuais. Nessa frase eu me aproximo. Vamos ver que Ok. você... Aí eu falei, ok, então tá bom, Ok. não vai me grampear. Ou talvez vai. Vou grampear às 16h45 em ponto. Exatamente. Eu pego R$1 do meu bolso e dou pro mendigo que acabou de Eu chegar. agradeço. Eu pego, guardo e agradeço. Obrigado. Dinheiro é dinheiro, né, mano? Dinheiro é dinheiro. John, você aqui? Surpresa? Pois é, eu achei que você queria... Esse é porque o Ney é detetive, tá? Exatamente. É detetive. O Exatamente. amigo dele tava na frente dele e não sabe qual que é. Cara, na hora que você fala, ô Ney, na hora que você fala, John, você por aqui, ele interrompe você, o João, e fala assim, por favor, vamos evitar dizer nossos nomes em público, por gentileza. É melhor assim. Ok. E ele para assim, mexe no envelope que ele tá na mão, né, começa a tatear o envelope e fala assim: os senhores têm certeza de que não foram seguidos? Sim. Uhum. Aí você vê que ele fica meio parado assim, tá ligado? Aí vocês veem que ele parece tentando ouvir alguma coisa. Tipo, Tá. tipo assim, na mensagem que eles enviou pra gente, ele falou isso daí? Não. Então, meu irmão. Não. Eu vou dar uma olhada, assim, Então, pra ver se eu percebo algo. Rodolfo, quando ele fala isso, pergunta se vocês foram seguidos, Sim. tá? Tu fica meio cabreiro e e começa a dar uma olhada em volta, tá? E aí é aquilo que eu tinha falado antes com vocês. O parque tá extremamente vazio, mais vazio do que o normal. Não tá vazio, mas tá mais vazio do que o normal. E tem uma grande movimentação no entorno. Tem muita gente no entorno. E aí você passando o olho assim, você vê muitos artistas circenses. Tá? E por algum motivo, um desses artistas circenses prende a tua atenção. Tá? Sim. Parece ser uma criança. Parece ser uma criança ou uma pessoa de baixa estatura. Tá? Ele tá vestido de palhaço. Assim, com umas roupas super extravagantes e tal. E ele tá dançando
no meio de um monte de turistas e tal. E ele tem ele tá carregando uma pipa. Tá com uma pipa no ar. A pipa num formato de tipo um dragãozinho. Tá? E por algum motivo, que você não sabe dizer qual que é, o caminho que esse dragãozinho faz no ar, o desenho que ele faz no ar, prende a tua atenção por algum motivo. Você não sabe dizer o que é. Tá? Isso segue por uns 2 minutos, você olhando fixamente para esse dragãozinho, para esse palhaço com o dragãozinho, né? Até que começa a passar gente na frente. Começa a passar gente na frente, gente na frente, e ele some. Ele desaparece. Você não consegue mais ver ele. Ele some. Como se desaparecesse mesmo. No ar. Tá? E você volta, novamente, a sua atenção volta a ouvir o que o cara tá falando. Tá? E ele fala assim, eu fui informado que os senhores passaram por acontecimentos estranhos na sua vida profissional e foi me recomendado que alocasse os senhores para a operação que ocorrerá nas próximas semanas. Entendam, eu não pude dar mais informações via outros meios, porque nós nunca sabemos quem está ouvindo. E as paredes têm ouvidos, as árvores têm ouvidos, as fontes têm ouvidos. E quanto menos a gente souber, melhor. Então, vamos ser pragmáticos. O que o senhor está recomendando é que façamos uma abordagem, trabalharemos para vocês e larguemos nossos empregos. Eu diria que sejamos cuidadosos. Fiquem tranquilos, os empregos de vocês estão assegurados. Aí ele abre o envelope e ele tira de dentro do envelope 4 crachás de identificação. Tá? Ele entrega um pro John, um pro Luiz, um pro Luiz, né? Um pro Luke e um pro Patrick. Tá? E vocês reconhecem, vocês olham para esses cartões e são cartões que colocam vocês como auxiliares do FBI. Tá? Sob comando do agente Harry Dubois. Tá? Você, Harry, quando você olha para esses crachás, você percebe que eles são legítimos. Tá? São realmente isso é real. É legítimo. Sim. Isso é algo... O que aparenta que, no mínimo, eles talvez tenham algum envolvimento com a América, alguém né? mexeu os pauzinhos com força, tá ligado? Entendi. Alguém influente fez o que precisava ser feito. Beleza. Tá? Por sinal, uma pergunta também. O Delta Green, a gente sabe se ele é uma coisa privada ou ele é uma parada... Vocês não fazem a menor ideia. Entendi. Beleza. Eu não tenho a menor ideia. Tá? Vocês são crachás de consultores, né? Da FBI. Tudo bem. Tá? Aí ele continua falando com vocês. Os senhores podem ficar tranquilos que os seus empregos... E sobre o plano de carreira também, sacanagem. Seus empregos não serão afetados. E tudo já foi coordenado. Tá? Esses crachás dão a vocês poderes temporários como agentes do FBI. Afinal de Mas contas... o que você quer que nós façamos agora? Pois bem, Vamos ao que interessa. há algumas semanas
algumas semanas atrás, a polícia de Nova York recebeu um chamado. Uma garota, uma moça, desapareceu, aparentemente sem deixar rastros. A polícia demorou um pouco para começar as investigações, como é de praxe. E após algum tempo, resolveram fazer uma varredura no apartamento da tal moça. E o que eles encontraram lá foi estranho, digamos assim. Aparentemente, uma garota normal havia se tornado, do dia para a noite, uma pessoa com um sério transtorno obsessivo-compulsivo. Seu quarto havia sido transformado em um depósito de entulho e lixo. E entre esse entulho e lixo havia um símbolo que um conhecido da nossa agência, digamos assim, achou interessante e resolveu nos contatar. Pois bem, o que precisamos que os senhores façam é o seguinte: precisamos que os senhores investiguem o que aconteceu, o que quer que tenha acontecido com a tal garota, e descubram se há algo além do que parece nesse desaparecimento. Vocês têm algum tipo de dica, algo, esse símbolo que você falou aí? Vocês Não, já viram isso antes? Eu mesmo não vi, eu não sei que símbolo é. Entendo. Como eu disse, às vezes, geralmente, saber menos é melhor. Entendo. Okay? Pedimos aos senhores que investiguem o desaparecimento dessa garota e investiguem se há algo por trás, algo estranho, algo esquisito. Enfim, os senhores me entendem. E se houver, as instruções são bem simples: conter e, se possível, destruir. Entendo. Ok. Entendam, os senhores sabem que há muito mais por trás dos panos. O véu esconde muitas coisas, eu entendo. Exato. Há muito mais por trás dos panos do que a sociedade conhece. E é bom que continue assim. Entendo. Mas uma pergunta só, eu não entendi rapidinho. A menina desapareceu ou ela morreu? Ela desapareceu. Uhum. E ele falou que é pra gente conter, matar talvez a menina ou quem quer que tenha feito isso com ela? Que quer que, se houver algo por trás, Entendi. além do comum, o protocolo da Delta Green é conter e destruir. Entendi. Teremos Há que ver maiores se tem riscos. algum histórico da menina. Ele dá a vocês, ele passa para vocês Uma pasta? esse envelope que estava na mão dele, tá? Ele passa para vocês. E dentro desse envelope tem algumas coisas, tá? Tem uma foto da moça, que é um flash, que é uma selfie com uma Polaroid, tá? Que é essa foto aqui. Tá? E uma outra foto que é de identificação dela. Ok? E ele continua. Ele fala assim: o nome da desaparecida é Abigail Wright. Ela era uma pintora. Ou é a pintora. Esperamos que seja. Ela é uma pintora. E ela tem residência
no edifício McAllister, em Manhattan. Esse Provavelmente edifício, ela mora no estúdio, né? esse edifício ele é conhecido por cobrar aluguel barato para artistas. Tá? Então imagina. E ela, Abigail Wright, também era artista. Ela era pintora. E era uma pintora com uma certa popularidade, eu diria. Nos últimos 6 meses, ela conseguiu ela fez uma exposição em uma galeria no centro de Manhattan e ela conseguiu vender vários quadros. Mais de uma dezena de quadros. E dizem que ela se retirou do cenário para pintar, para fazer novas pinturas. E desde então, nos últimos 6 meses, ela tem sido muito pouco vista. Até, inclusive, desaparecer há uns 10, talvez, 12 dias atrás. De acordo com o relatório policial. A área onde e aí ele passa para vocês um recorte de jornal. Tá? Perdão, ele fala que ela desapareceu 1 mês atrás. Tá? Ele passa para vocês um recorte de jornal do dia 10 de julho, que é esse aí que eu passei para vocês. Quer que eu leia? Vocês que sabem. Tem embaixo tem ele escrito normal, sem ser na imagem. Uhum. Artista desaparecido provoca novos medos em Kips Bay, por Raimundo Dias. Para aqueles que conheciam a artista Abigail Wright, seu desaparecimento de sua cooperativa em Kips Bay por volta de 4 de junho é um mistério. As autoridades têm se frustrado em seus esforços para encontrar a jovem, vista pela última vez perto do seu apartamento na Wish 32 Street, 2nd Avenue. De acordo com uma fonte familiarizada com o caso, as primeiras pistas fracassaram. 1 mês depois, o detetive-chefe Graham Girandanda diz que o New York PD, New York Police Department, não está mais perto de localizar Wright. A fonte também disse que uma coleção estranha e perturbadora de itens foi encontrada no apartamento de Wright, incluindo itens médicos, suprimentos, livros e maquinário. Os vizinhos de Wright afirmam que estava tudo bem com ela e nada indicava que ela estava em perigo ou planejando sair. Seu apartamento estava trancado por dentro. O aumento de arrombamentos, assaltos e agressões no bairro levou o líder jovem Anthony Scott a comentar: "É bem sabido no bairro que depois das 17 horas as calçadas ficam lotadas e a polícia não é encontrada em lugar nenhum, principalmente a pé." Scott disse que as pessoas que andam pela área depois do anoitecer estão tomando cuidado ou deveriam estar. Pois bem, como os senhores podem ver, parece ser uma região não muito agradável, digamos assim, tá? Mas isso nos levou a crer, inclusive, que talvez fosse apenas mais um desaparecimento. Mas, por via das dúvidas, achamos por bem investigar. Afinal de contas, não é todos os dias que uma jovem promissora desaparece do nada, deixando o seu apartamento uma confusão de objetos e símbolos. Entendo. Uma pergunta antes de nós encerrarmos essa conversa aqui. Essa pesquisa, essa análise, nessa investigação, a FBI já fez algum tipo de investigação ou nós seremos os primeiros agentes? Não, apenas a Apenas a investigação polícia. até agora
investigação até agora ficou apenas a encargo Da polícia. exatamente, do Departamento de Polícia. Justamente alguns dias atrás o FBI foi informado dessa situação. E é aí que nós entramos. Entendo. É. E para Então- a gente se contactar com você novamente, o senhor? Eu preferiria que os senhores não o fizessem. Entendo. Entendam. Como eu disse, nós não sabemos quem pode estar ouvindo. Eu gostaria de saber uma coisa. A fonte disse que foi achada uma coleção estranha, Sim. perturbadora de itens. Esses itens estão no local de Esses desaparecimento? itens permanecem no apartamento, quase todos. O apartamento estava trancado por dentro. A chave, a gente tem acesso a ela? Dentro do envelope tem uma chave. Tem 2 chaves. Vamos ver então essas estranhas, como é que ela desaparece dentro do próprio apartamento trancada, e vamos ver esses itens. Exatamente. Sim. Ele abre a maleta dele de novo. E ele pega um celular dentro da maleta. Certo. É um celular, pensa assim, gente, 95. E é um celular bem maior do que o comum. É um Dá pra ATL. matar alguém, Não, tacar assim, na cabeça, é não. um negócio meio esquisito até pra época. Era um Entendi. ATL. Um ATL. Exatamente. Aquele Esquisita pra tijolo, época. assim. Exatamente. E ele Antena. entrega na mão de algum de vocês. Peguei Entendi. imediatamente, é tecnologia, com licença. Exatamente. É pau e pedra, mas é tecnologia. Ficou assim. E ele fala assim: se precisarem, em uma emergência, se precisarem sair, liguem. Há apenas um número gravado na memória desse aparelho. Entendo. E saberemos que vocês necessitam de ajuda. Mas, lembrem-se, só o façam em caso de extrema necessidade. Entendo. Informações sobre o oculto. Nós temos alguma pessoa que podemos entrar em contato? Além de vocês? Imaginamos que os senhores possivelmente tenham as ferramentas necessárias para desvendar o caso sem precisar de ajuda, Entendo. mais ajuda, digamos assim. Entendo. Não Tudo contamos com ninguém além de nós, então. A ideia, quanto menos pessoas envolvermos, melhor. Entendo. Novamente, pessoas de fora podem ser contatadas em casos de extrema urgência Tudo bem. ou necessidade. Certo? Especificamente para esse tipo de assunto. Sim. Ok? Lembramos, afinal de contas, essa é uma investigação oficial da FBI. Ou seja, vocês têm acesso a informações se precisarem delas. Desde que essas informações façam algum sentido. Sim. Certo? Tudo bem, então. Deixe conosco. Achando o Ok. cigarro. Ele passa para vocês ele fala com vocês. Lembrem-se, vocês estão sob disfarce de agente do FBI. Qual é a sua missão nesse momento? Vocês devem ir até o apartamento, catalogar o que quer que esteja lá, certo? E tentar descobrir o que aconteceu com a garota. Esse é o disfarce de vocês, digamos assim. Perfeito. Então a prioridade agora é a gente ir até o apartamento. É o primeiro Exato. apartamento. Exato. Ronan, eu posso ter um furgão, uma coisa assim? Vocês Eu podem acho ter que eu tô com o carro do FBI. Já que eu sou da FBI, podem né? ter veículo. Eu tava Não, com o carro cara, do FBI. Talvez. Não é que eu preciso de um pouco mais de espaço. Eu, Isso eu, aqui Aí é tem- foda. eu vim de táxi, cara. Vocês sabem. Eu ia perguntar, bom, mas você tem alguma coisa, sei lá, um óculos de Clark Kent, alguma coisa assim, pra que a gente possa usar de disfarce que, digamos que, por mais que alguns de nós já não sejam, nunca foram ativos no FBI,
O rosto pode ser levemente reconhecido, dependendo da pessoa. Isso talvez seja uma vantagem, não acha? Bom, mas se essa pessoa não é da FBI, eu acho que Mas pode ser vocês uma têm credenciais. desvantagem, né? Vocês têm credenciais. E são credenciais temporárias. Elas podem ser dadas não há impeditivo para isso. Ok. Então, ok. Obrigado. Não há impeditivo Esses caminhões de Nova York. Bom, ele se levanta, tá? Ele se levanta e fala assim: bom, eu lhes desejo boa sorte. Acredito que todos nós precisamos. Ok. E aí ele anda. Não conhecemos ele por nome nenhum, ele não se identificou, não falou o nome. Da outra vez ele também não falou. Não. Ok. Bem, Não falou nada. eu olho assim. Beleza. Eu falo- olho para vocês, senhores. Vocês olham pra. Se vocês olharem o telefone, Uhum. né? Vocês veem que no contato, né? No contato, tá só escrito Marcos. Marcus. Marcus. Ok, Marcos. Ok, já podemos chamá-lo assim. Senhores, vocês têm algum plano de deslocamento? Eu tenho um furgão, pelo menos mais 2 pessoas ou 3 cabem. Eu tô com o meu carro aí também, um Dodge Charger aqui. Eu olho pro Caralho, John. um Dodge Charger. Caralho. Olho pro... É Eu vou no furgão. Eu vou no Me senti furgão. O próprio Eu vou, Salsicha Caralho. no Scooby-Doo. vou no furgão também. Bom, Vamos no eu Mystery aceito a Machine. carona, eu vim de ônibus, então. Eu tô com um Não. labrador, tá? Um Golden labrador do lado. Tá? Ok. É o Duck. Um Golden ou um Labrador? Tem que escolher, pô. Desculpa, um Golden. Ele O é labrador ficou em casa. É esse. Se é Golden, então vai lá É no um outro carro Labra para não Golden, encher de é um pelo a Labra minha Golden. Se fosse labrador, deixava. Golden vai encher Golden de você pelo não o carro do deixa. Panda. Não deixou mesmo? Tô brincando. Claro, você acha que eu vou barrar um cachorro, amigo? Acho que eu perco o A gente tá a registro. serviço do bem aqui, pô. Vai repudiar cachorro? Eu Bom, perco vocês minha sabem que o último a carteirinha. sobreviver é o cachorro, né? Todo mundo vai morrer, mas o cachorro tem que ficar. Aham. É. É. Excelente. Aí eu. Poxa, eu tava vendo um lugar silencioso, né? Dia 1, né? Aí a mulher com um gato, falei, não, porra, eu não vou ver esse gato. Dia 1 é a aflição do início ao fim pelo gato, cara. Pelo amor de Deus, não aguento ver o gato sofrer, não. Eu prefiro ver Flow. Excelente. Excelente. Vou pegar uma Enfim. cervejinha. Então, assim, vamos nos encontrar então no apartamento da moça. Beleza. Aí- Cara, toda essa conversa com esse cara, ela durou aí uns 15 minutos. Tá, foi rapidinho, foi tudo papum, tá? Então são mais ou menos umas 5 horas, só pra constar. Perfeito. 5 horas a gente tá parando no prédio dela. A gente vai parar o furgão assim, a meio quarteirão distante, não vou parar em frente, tá? Uhum. Assim, Vamos dizer que alguém tem aí, só um comentário, alguém tenha ido comigo. Vamos supor que o Laromi tenha ido, eu vou dar aquele documento lá e vou pedir pra ele dar uma lida enquanto a gente tá indo pra lá pra ver se tem alguma outra tipo de informação além do que o cara falou. Se você chamar, eu vou até, porque o Hightower foi o que tinha oferecido a carona. Não, Vai fazer o quê? Perdão, desculpa. Eu quero que enquanto eu tô dirigindo, eu vou pedir pra alguém, vou te chamar então, né? Luke, né? Luke, venha comigo e aproveite pra dar uma olhada então nesse documento que nos passaram aqui pra ver se tem algum tipo de outra informação além do que foi conversado agora. Ok, eu vou pegar o documento, vou analisar de forma mais aprofundada até para ver Beleza. se não deixamos escapar alguma coisa aqui que talvez seja interessante a gente olhar lá no FBI ou Beleza. então investigar depois do apartamento. Ronan, eu olho assim pro Debois, falo assim, senhor Debois, a gente sabe o nome de um do outro, não? Eu me apresentei. A Só gente se como Vocês apresenta- se apresentaram, sim. A gente se Eu, como não? apresentou, mas assim, ele falou que agora a gente tem que tomar cuidado de nome e tal, então agora eu vou tomar receoso com isso. Então,
Sim, Agora, aí eles sabem. agora eu vou te chamar de Haroldo. Não, a gente pode fazer o seguinte: as credenciais de vocês têm nomes. Se vocês quiserem Beleza. inventar um nome que esteja na credencial. Então tá, de qualquer Tipo assim, forma. a gente. Menos eu, né? Então eu sou o único que tá com o meu nome Você é de o único que verdade. tá com o teu Então tacar tu na pode, Tá pode com a me chamar cara, de né? Harry, então mesmo aí. Então, da cara, né? senhor Debois, aí eu ofereço pra ele, tiro do meu porta-luva, ofereço pra ele um radiocomunicador. Aí falei assim, eu acho prudente eu ficar aqui dando uma observada em qualquer movimentação estranha que puder chegar no prédio. E se vocês precisarem de alguma coisa daqui de baixo, você também pode mencionar. Pode ser. Eu vou ficar dividido. Qual o nome dos senhores, então? Patrick Hightower. Não, o nome Do Ah, crachá que ele que pergunta. nós vamos usar agora no Urso, águia, sacanagem. Aí é foda. Aí é foda. De novo. Fechou. Bom, pode. No meu crachá aqui eu vou permanecer, deixar o sobrenome Sloan aqui pra eu não me confundir caso falem agente Sloan. Mas eu vou trocar o primeiro nome, ao invés de ser Luke Sloan, vai ser Bob Sloan. Ok. Digão na área, hein, galera? É o Digão na área aí, Grande salve, homem. Digão. Grande homem. Isso aí, Digão. Engraçado, meu crachá tá escrito aqui Pablo Munhoz. Eu puxo minha arma e atiro. Aí é foda. É, atira imediatamente. Então no meu crachá tá Rocco Maltese. Pra vocês entenderem todas essas referências, por favor, assistam as antigas lives do Guilda do Ney. Não é? Nossa. Caralho. Enfim. Enquanto vocês vão pensando aí, ou quem já pensou, beleza, tal. Vocês chegam até Antes disso, o bairro é barra pesada mesmo? O cara exagerou? Não, cara, ele não parece. Então, qual é o rolê? O jeito que ele falou com vocês, aparentemente ele não sabe. Tipo assim, o jeito que ele falou, parece que ele leu isso e é isso aí. Pra ele é a verdade. A matéria do jornal de um cara que nunca veio aqui. Exato. O bairro é barra pesada. Estamos em Nova York. Eu acho que tirando a Avenida Central, o resto é um pouco mais barra pesada. Tipo assim, E a Avenida Central só tem trombadinha, não? tudo que esse contato passou pra vocês, a impressão que vocês têm é que alguém passou pra ele e ele passou pra vocês. Ó, o meu Tá personagem ligado? eu não tinha falado não, mas eu já tinha ideia que ele fosse criado no Queens, entendeu? Ok. Então ele então- tem mais ou menos uma ideia do que é ali, ó. Então, porque eu queria saber o nível de barra pesada. Porque vamos lá. Ele é um barra pesada pra quem é de Nova York, ele é um barra pesada pra quem é do Brasil, ele é um barra pesada pra quem é de Angola. Ele... Eu acho que do Brasil não é, não. Não, cara, do Brasil Acho acho que do Brasil deve ser leve. Brasil, Deve nossa, ser isso. leve. Uhum. Cara, então, quando vocês vão chegando próximo do lugar, ele não parece. Tipo assim, são 5 da tarde, né? Tá de dia ainda, pá, não sei o quê. Mas você, olhando de cara, a primeira impressão de vocês é que parece um lugar normal. Assim, não parece um lugar barra pesada, tá ligado? Uhum. Parece um lugar que você moraria Não é o tranquilamente. Bronx. Uhum. Parece um lugar que você moraria tranquilamente. Tá ligado? Gente, Não vamos parece lá, um deixa cavalo. de ser caipiras, vocês estão muito medrosos, vão lá que eu vou ficar aqui vigiando. Não parece. Acelera. Enfim, a gente entra lá, né? Tipo. Então, quando vocês chegam no prédio, tá? Vocês veem que ele é um prédio antigo. Tem portaria? Calma, ele é um prédio antigo. Bastante antigo, parece. Tem aquele prédio cheio de coisinha, cheio de. Não, cheio de. cheio de. Aqueles enfeitezinhos, tá ligado? De arquitetura. Sim. Cheio de coisinha, pá, não sei o quê. Você vê que tem algumas coisas que já estão bem desgastadas. Bem desgastadas, tá? Vocês percebem, entre o primeiro e o segundo andar, tem tipo umas gárgulas, tá? E vocês percebem que essas gárgulas claramente não são originais, tá? Elas parecem, provavelmente as originais quebraram e eles fizeram tipo, umas réplicas meio baratas, assim, com material meio barato, tá?
E vocês chegam até a porta e tem Meu Deus. Vou ali pra tocar pra chamar porteiro. Isso não. Interfone. Interfone. Tem um interfonezinho, tá? Também antigo. Assim, deve ser tipo década de 60, por aí assim, um negócio antigo. Tá? E tem um interfone. Cada botão tem o nome do morador, assim. Tipo essa porra. E tem um interfonezinho. Só que o interfone, ele só tem um botão. Que vocês imaginam que seja pra tipo, portaria. Eu clico lá, eu falo, boa tarde. É do FBI. Uma coisa que eu esqueci de falar, o prédio tem 3 andares, tá? Tem o térreo, o primeiro andar, o segundo andar. Eu falo, Beleza. boa tarde, FBI. Nós viemos aqui entrar e ver o apartamento da dona Abigail. Apartamento vocês ouvem- 303. Vocês ouvem um. Vocês sabem que o dela. Deixa eu ver aqui, peraí, direitinho. O dela acho que é 1A, se eu não tô enganado. Um A. E vocês ouvem. Cara, você fala FBI, o cara. Aí vocês ouvem. Pép, e a portão abre. Entendo. Tá ligado? Logo, tipo, de cara, assim, até vou. Tipo, lá, não sei como é que é esse apartamento, né? Mas se tiver aquele negócio de. Qual é o nome da. Né, de correios. Correspondência. Correspondência, já vou logo ver se tem alguma correspondência pra ela. Beleza. Cara, vocês entram no prédio. Tá? Vocês entram no prédio. E é um lugar. É um lugar bem decorado, digamos assim. Arquiteturalmente falando, bonito. Sim. Tá? E vocês entram e tem uma mesinha, né, uma bancadinha, onde tá um senhor, que é o porteiro, provavelmente. Tá? Uhum. Tem um corredor. Do lado do corredor tem justamente uma Caixas de correio. tem caixas de correio com os números dos apartamentos. Tá? Entendo. Vocês vão até o apartamento até a caixa de correio do apartamento dela e não tem nada, tá vazia. Ele parece forçado, a caixa. Uhum. Não, Entendo. aparentemente não. Eu falo qual é o nome do porteiro aí? Qualquer coisa, não. Pode ser Washington. Sr. Robert. Senhor Robert. Tem uma Pô, plaquinha. não, tinha que ser seu Washington. Seu Washington. Sr. Washington é foda. Foi o que eu falei, né? Robert Washington. Senhor Washington. Obrigado, primeiramente, pela sua agilidade lá ao nos receber. E Quero atrapalhar a polícia. sim, agradeço por isso. Eu acredito que outros amigos policiais da corporação vieram falar com você também, né? O senhor tem algum tipo de... Já recebemos vários membros da polícia por aqui, inclusive, aí ele mexe nos papéis, tá ligado? Uhum. E ele fala assim, um deles, inclusive, está dentro do prédio. Ah, é? Entendo. Nós iremos lá, então, falar Aí com ele. ele para assim, ele bota um óculosinho redondinho, né? Aí ele bota aquele óculos pra baixo, tá ligado? E ele fala assim, o nome dele é Detetive Graham Juradanda. Ah, Opa, sei. Vocês reconhecem Sim. que é o cara Sim. do De quem tava Artigo, né? por trás, né? o cara do artigo. Sim, entendo. Ah, que bom. Nós também queremos justamente também falar com ele. Mas se antes de nós subirmos, você também tem algum tipo de informação que nós possamos utilizar? Você sabe a senhorita... quem visitas que ela tenha recebido, alguém que procurou por ela, qualquer tipo de informação nesse momento é válido. O que eu sabia, eu contei pra polícia, assim, ela parecia uma jovem alegre, assim, bastante feliz, digamos assim. Era uma jovem que parecia que a vida estava indo De acordo. de acordo, digamos assim. Ela era jovem feliz, alegre,
vivia pra cima e pra baixo com os materiais dela, de pintura, eu acho. E parecia uma jovem promissora. E aí de um dia pro outro ela sumiu. Entendo. Mas eu não me lembro de ver nada, de ver alguém. As pessoas desse prédio, elas raramente recebem visitas. Ela não tinha alguma amizade? Alguém que vinha comumente? Um namoradinho. Que eu me lembre. Eu não me lembro de ver ninguém. Só tem você na portaria ou tem outro? Sim, fico só eu e aí pego o relógio assim, tá ligado? Sabe? Ela fala assim. E eu fico até as 6. Se eles quiserem alguma coisa. Tá bom. Tá bom, obrigado, Sr. Washington. Nós iremos então lá em cima. Qualquer coisa, falamos com você. Ele tem um cinzeiro ali no... Tem. Eu apago Todo meu lugar tem, né? cigarro ali. Apago meu cigarro assim, já puxo o outro. Ok. E vou subir de elevador, porque a escada me Não faz tem elevador. cansar. Não tem elevador. Não, eu... Tem elevador. Droga. Aí eu olho assim, olho pro meu cigarro. Caraca, essa merda. Não, tipo assim, aí eu fico olhando e vou subir. Ok. Beleza. Eu não subo de escada. Tu fala, se eu não subir de escada, eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui, né? Vocês se resolvam lá, né? Ronan, Oi. vou ficar Nada com o de Natal, tá? alertness. Eu vou ficar com o alertness ligado, Ok. tentando observar qualquer circulação ali suspeita na frente do prédio ou do outro lado da rua, tá? Ok. Até agora. Nada demais. Tranquilo. Tá? Agora nada Tranquilo. demais. Até agora você tá achando até meio chato, tá ligado? Uhum. Nada Sim, acontece. não, eu tô preparado para morrer de tédio, até torcendo Exato. por isso. Exatamente. Tranquilo. Exatamente. Beleza, cara. Vocês entram. Vocês sobem a escadinha. Uhum. Pro primeiro andar. Não, minto. Vocês nem sobem a escada. O apartamento dela é no térreo. Eu não entrei no apartamento, tá? Já ia falando besteira. Aí eu dou Então um tem dois sorriso. andares, né? Tem dois andares. Tem o térreo e mais dois, né? Na verdade. Tem o Não, térreo não. mais 2. Isso, térreo mais 2. Até mais 2. Eu dou um sorriso pra eles assim. Tem o térreo e mais 2. Aí sim. E vocês viram na parte de correio, né? Vimos. Tinha lá as plaquinhas dos apartamentos e o nome do morador. Aham. E no dela tava certo? Esqueci de falar. O dela tava 1A e não tinha mais nome de morador, tava vazio. Tá. No 2A tá escrito. Deixa eu ver aqui, peraí, calma aí. Vou direitinho. No 2A tá escrito. Difícil dar zoom nesse negócio. 2A seria Aqui. no segundo andar ou seria. Não, A é o. É o A primeiro, primeiro andar. O número do apartamento no 1A é o dela. 2A. 2A é o apartamento do senhor Roger Carum. Tá? Uhum. O apartamento 3A é Thomas Manuel. Uhum. Tá? No 1B o nome tá lá, é Luiz Post. No 2B é Michelle Van Fitz. E todos os outros estão vazios. Caraca, Entendi. tem como passar essa lista aí, velho? Tem, depois eu passo. Tá. Não, Roger é só o apartamento. Roger Camon é qual? Carnum é 2. Não, é 2A, isso. Thomas Manuel 3A. e Luiz Post. 1B. 1B e 2B, Michelle Van Fitz. Michelle Van Fitz. Tudo anotado aqui. E o da Abigail é 1A. É, Abigail Wright, né? Right. Ok? Cara, vocês seguem o prédio, ele tem um corredor que vai até o fundo dele. Uhum. Tem um corredor que vai até o fundo dele. E quando vocês chegam no fundo e vocês viram para a direita, que é onde o carinha, o porteiro indicou para vocês, né? Vocês viram à direita. E vocês veem uma porta fechada. Porta fechada.
e na frente dessa porta tem um cara com uniforme de policial. Então, eu acho que aí é um momento importante. É. Porque eu tô vestido que nem um mendigo. Eu não passo por cara do FBI nem fudendo. Então. Você tem a credencial, você não precisa passar por cara do FBI. Não, tudo bem, eu não vou ter chegado no carteirado, o cara vai olhar. Vou evitar. Vou passar reto, subir as escadas e vou falar com a dona Michelle. Tá? Como se fosse morador do lugar, pata, não sei o quê. Mendigo faz sentido. Artista, né? Ambiente de drogas. Ambiente de música é foda. Exatamente. Enfim, então quando a gente... Quem estiver vendo, o cara que tá no céu é esse maluco aqui, ó. Esse é o cara. Entendi. Detetive Graham Juradanda. Juradanda. Eu falo, boa tarde, detetive. Aí ele olha, ele tava de costas, né? Anotando alguma coisa, né? Aí ele vira assim, aí ele fala, boa tarde? Você já recebeu... Você apresentou? Tu sentiu? Não, já apresentei. Ah, tá. Beleza. Aí Na verdade, ele tá pendurado, tipo assim, eu tô andando com ele meio que pendurado no pescoço, tá ligado? Ah, então perdão. Ele vira, olha, vê o distintivo, e ele fala assim, vocês chegaram então, finalmente. Aí ele aperta, vai apertando a mão de cada um. Uhum. Prazer, meu nome é Juradanda. Pode me chamar de Graham, meu nome é muito complicado. Prazer, Graham. Meu nome é Harry. Nós somos da equipe do FBI que vamos dar prosseguimento ao caso aqui. Entendo. Que bom que chegaram. Já estava Vejo que realmente precisamos de ajuda. vimos que o senhor estava por trás, né, de todas a busca pela senhorita Abigail. Eu estava comandando as investigações. Entendo. E o que você pode nos passar de informação, além do que consta? É um caso me parece realmente complexo. Todas as pistas que seguimos até agora não nos levaram a lugar nenhum. Aparentemente a garota só desapareceu. Sim. Virou fumaça. E o detalhe foi que o apartamento dela estava trancado, né? Por dentro? Por dentro, isso. E você chegou a falar com os vizinhos aqui? Nós pegamos o depoimento de todo mundo e todo mundo disse basicamente a mesma coisa. Saída de incêndio, era uma garota como qualquer outra, vivia sua vida normal. E amigos? Ela tinha algum amigo? Alguém aparentemente ela se dava bem com os moradores, mas ninguém via muita gente de fora. Entendo. Ela me parece uma garota normal, então assim, eu me sinto até um pouco culpado dessa demora para encontrá-la, porque a gente sabe que existem pessoas muito ruins por aí. Entendo. Eu sei que a investigação levou para alguns caminhos que não geraram resultados, mas você sabe me dizer quais foram esses caminhos que vocês acabaram suspeitando inicialmente? A princípio surgiu uma pista. O cartão de crédito dela foi usado no Tennessee. No Tennessee? Mas, há quantos dias atrás isso? Já faz algum tempo. Mas, no fim das contas, nós descobrimos que o que havia acontecido, no momento, automaticamente a gente imaginou que ela pudesse ter sido raptada. Mas seguimos a pista e descobrimos que, na verdade, uma moradora de rua havia encontrado o cartão de crédito dela no lixo e vendeu esse cartão de crédito em troca de alguma droga, algum entorpecente. E quem comprou esse cartão de crédito foi usá-lo no Tennessee. Então foi uma longa investigação que no final deu em nada. E você sabe onde foi esse lixo que ela encontrou? O lixo fica aqui do lado de fora. Entendo. De lixo mesmo.
No lixo da própria. No lixo do próprio prédio. Entendo. É, Por que o cartão dela estava no lixo? Não sei. Aí não conseguimos descobrir. será que ela pode ter saído pela escada de incêndio, alguma coisa assim? Eu acho que o possível, interessante. É possível, mas não há. Não havia indicativos no comportamento dela. Vamos então. Temos a chave aqui. E ainda tem a questão do quarto. Entendam. Eu trabalho nisso há algum tempo. E eu nunca vi um negócio assim. Nunca vi um negócio desse. Entendo a sua Os preocupação. senhores têm as chaves, então. Sim, Temos. temos sim. Tá bom. Aí ele. Você vê que ele tinha uma chave também, você vê que ele guarda a chave no bolso. Bom, os senhores, fiquem à vontade. Tudo Fiquem à bem. vontade pra Nós vamos. façam o que Então. tiverem que fazer. Detetive Graham, muito obrigado pela sua ajuda. Sim. E Ele já vai embora? Ele meio que vai embora. Ele tá. Ele só tava esperando a gente chegar Tá só esperando pra. vocês chegarem. Entendi. Uhum. Se tem alguma forma de nós comunicarmos com você, caso precisemos? Tem, aí ele pega um cartão e entrega um cartão pra vocês com o telefone dele. Eu pego o cartão e tal. E, então, muito obrigado, detetive. Obrigado pela sua cooperação. Aí ele vira e fala assim, certo, Então, Saiba que os seus esforços não foram em vão. espero que sim. Espero que os senhores consigam encontrá-la. Enfim, fiquem com Deus. E aí ele sai. eu olho assim pro John. John subiu. John a escada. subiu. Você olha pro John, o John não está ali. Só tá eu, tu e o Luke. O Isso. John foi dar uma olhada nos outros apartamentos. E qual é o nome do personagem do Rodolfo mesmo, Rodolfo? Patrick. O Patrick. Quer dizer, Hightower. o Hightower tá lá fora esperando a gente. Lembrando que no segundo andar só tem um apartamento habitado e no terceiro. Dois. Não, dois. E no terceiro tem um. No terceiro não tem nenhum. No terceiro tem a Van Vliet é no 3A o segundo. Thomas. A Van Vliet é no Thomas segundo. Manuel. 3A. Não, então. É 2A, eu acho, não é não? Não, Você falou 2A 3A é o Roger Carmon. Não, mas Roger, o 3A, peraí. o A é térreo, é É a acesso. primeira andar. A primeira andar. É primeiro, então é verdade. Então só Ah, tem dois. B e 2B. Isso aí, O Luiz e a Michelle. exatamente. Provavelmente o terceiro andar é o C, entendeu? Então, Isso. aí. É que a gente confundiu. Não, é isso aí, exatamente. É isso aí mesmo. E, tipo, o local em si, então, Ronan, como é que tá a situação? Então, deixa eu só fazer a parte do Pode ser, vai lá. John lá em cima primeiro. Tá. Quando tá fazendo seu Enquanto vocês estavam conversando aí, ele subiu. Tá? Eu vou bater no apartamento da Michelle. Uhum. Cara, passa um minutinho, você ouve passos e ela abre a porta. Tá? Isso é importante. Aqui, Ela esta aqui, abre Michelle. aquele pouquinho do tipo assim. Pouquinho. Ok. Essa é a Michelle. Beleza? Ok, mostrei aí. Tá? Não é que ela abre pouquinho, tipo assim, ela não É tá pra tipo, entender convidando pra a entrar. periculosidade do bairro. Não, Sabe, ela abre assim, ela abre o suficiente pra te ver, mas ela não tá com medo, tá ligado? Isso, Ela abre, é isso assim, aí. ela abre o suficiente pra cabeça dela passar. Perfeito. O importante é saber se ela tá com medo ou não. Não. Fechou, beleza. Então se ela não tá com medo, tá mais fácil. Não tá com medo. Aí ela abre, aí ela olha de cima e embaixo, tá ligado? Fala assim, pois não? Aí eu, boa noite, tá? Eu precisava de 2 favores da senhora. Eu tenho carisma como digno de piedade. Ok. Ok. Primeiro, eu gostaria que se a senhora puder dar uma vasilha de água aqui pro Duck, a gente tem andado para procurar esse apartamento, procurar esse prédio há algumas horas, e o Duck tá com um pouco de sede. Se a senhora puder arrumar para mim um copo de água, eu agradeceria. E segundo, se a senhora puder conversar comigo sobre a Abigail só um pouquinho, porque ela ajudava muito o abrigo da gente para animais, ela fez uma grande doação e eu gostaria muito de entender o que aconteceu com ela, porque os jornais não disseram absolutamente nada. E a gente está muito preocupado. Você
Vocês vieram por causa. Tá. Quem é o senhor? Desculpa, perdão. Jimmy Page. Jimmy Page, ok. A senhora já entendeu, minha mãe gostava muito do Led Zeppelin. Ok. Aí ela me falou assim, eu não sei de nada não. Eu quase não encontrava com a Abigail, basicamente. Ela mora lá embaixo, eu moro aqui em cima e. Praticamente. Bom, sem problema, eu entendi que ela já nem chamou pra entrar, né? Não. Aí eu falei assim, antes da gente. A porta continua aberta do mesmo jeito. Ela não abriu assim, mais a então, porta. só antes da gente continuar, a senhora poderia ver só aquela vasilhinha de água pro Duck, por favor? Tá bom. Só um minuto. Ela fecha a porta. Você ouve o barulhinho de. Uhum. Tranca a porta. Aí ela sai. Mais um minutinho ela volta com a vasilhinha de água, bota no chão. Põe pro Duck. Ali, tá? E aí, agora sim, tá? Então a senhora teve pouquíssimo contato. Eu tô tentando algumas pessoas aqui Na verdade, desculpa, a senhora foi a primeira pessoa que eu vim, porque pelos nomes que estavam lá embaixo, a senhora é uma das únicas moradoras mulheres aqui, ou talvez os nomes sejam ambíguos lá embaixo, né? E aí eu vim direto na senhora, porque eu imaginei é verdade. Eu imaginei que vocês pudessem conversar, né? A proximidade feminina, a deusa feminina, né? Então, nem um pouco. Definitivamente não. Entenda, eu trabalho muito, então eu não tenho tempo pra essas coisas. Essas coisas? Tá bom. A senhora não viu nada de estranho, nada que possa ajudar, assim, a gente entender o que aconteceu com ela? Eu não me meto na vida das pessoas. Não. Cara, e pela tanto de porta que tá aberta, você consegue olhar um pouquinho dentro do apartamento dela, né? Você vê, viado, é livro pra todo lado, irmão. É umas estantes, tipo assim, uma estante do lado da outra, todas elas cheias de livro, tá ligado? É o que você consegue ver por esse pedaço, tá? Ela fala assim, não, eu trabalho muito e eu não tenho tempo não, moço. Tá bom. Eu não vi nada, eu não sei de nada, Aí vem aquela assim, tipo, ela tá sendo sincera, ela tá só me dispensando, ela não quer conversa. Rola um... Quanto que é o teu Humanity? Mano, onde é que eu acho esse cara? Vamos lá. HUMI. É no meio. Lá em No cima. meio? Bem no meio da ficha. Ixi! Quanto que é? Esse fudeu, 10. 10? Cara, tem a menor ideia, velho. Não faz a menor ideia. Não faz a menor ideia. Ela, tipo assim, obviamente, você consegue perceber que ela não é a pessoa mais simpática do mundo. Ok. Tá? Mas por que é difícil dizer. Tá bom, não problema. Não problema. Então, eu agradeço, né? Assim, antes ela falou assim, só um segundinho. Por um acaso, existe alguma pessoa aqui que seja mais, assim, que fique aqui, que a senhora acha que seja um pouco mais, desculpa a palavra, vadia, que conversasse mais com os outros inquilinos? Uma pessoa, assim, mais fofoqueira? Pessoa mais fofoqueira? Apelei pro tipo, assim, alguém que ela odeie, tá ligado? Aquele filho da puta é fofoqueiro. Eu não fico olhando as pessoas. Obrigado. Só um segundo aqui, agradecendo aqui a Bia. Bia, obrigado pela raid, obrigado pela galera que chegou com ela. Sejam todos bem-vindos. Estamos jogando aqui um Delta Green. Tamo junto, Bia. Não esqueci da promessa do RPG, hein? Vamos jogar esse negócio. Vamos jogar esse bagulho. E hoje a gente tá fazendo aqui uma aventura de terror, investigação. O sistema é o Delta Green. E a gente tá aqui, é a estreia da nossa campanha, ou mini campanha. Vamos ver até onde a gente vai nessa investigação de uma mulher que está desaparecida. Então, galera, fiquem aí e vambora. Obrigado, Perplexo. Vim peladinha. Isso aí, peladinha. Caraca, ainda falei aqui. Meu Deus. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Valeu, Bia. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado quem fica aí. Obrigado. Tamo junto. Amanhã eu apareço na tua, hein? Na tua live lá.
trocar uma ideia contigo lá. Obrigado. Vamos seguir? Uhum. Beleza. Cara, vocês. João, mano, ela. Não, beleza. Se você quiser passar pro próximo, porque eu vou sair do apartamento dela e vou pro Luiz. Ok, vai pro Luiz, beleza. Tá? Então você pode passar o pessoal lá, depois volta. Beleza. Cara, vocês abrem a porta do apartamento, vocês entram no apartamento da Abigail. E, cara, é uma zona, é um negócio assim. É meio incompreensível até, tá ligado? O bagulho. É muito bagunçado, muito zoneado. Tem um monte de parafernália pra tudo que é lado, tá? Tipo Sim. assim, as paredes do apartamento, elas estão todas cobertas de coisas. Mas, tipo assim, é uma zoneado. Alguém foi aí e fez merda ou provavelmente Não, a casa dela Não, é assim mesmo? é uma zona da seguinte maneira. Cara, todas as paredes são cobertas de coisas. Tipo assim, papéis. Tem coisa. Tipo assim, é tudo colado na parede. Tem uma porrada de coisa colada na parede. Entendi. Uhum. Tá ligado? Mas é No pintura teto, ou no teto não? tá cheio de coisa colada. É pôster ou não? Então, tem pintura, tem papel escrito, coisa, tem recorte de jornal. É uma pessoa descontrolada. Foi uma pessoa descontrolada que saiu pela. É isso aí. Claramente é uma pessoa. Mas vocês conseguem perceber que, assim, é claramente uma pessoa obsessiva, tá? Mas parece existir um método do que ela fez. É um padrão, né? Tipo assim, por exemplo, tem uma parede que tem, tipo assim, 2 metros que são só papel colado na parede. Aí tem um outro pedaço de mais 1 metro que tem uma porrada de pintura colada na parede também. Tá ligado? Tipo assim, parece que existe. Ela fez um negócio. Parece metódico a parada, tá ligado? Entendi. Só que é uma maluquice. Entendi. Eu consigo encontrar algum padrão aí no. Então, só isso que eu falei. Tipo assim, aparentemente, tipo assim, é como se tivessem colunas de coisas. Eu entendi que tá no padrão, mas a minha pergunta é justamente o oposto. Tem alguma coisa que tá fora desse padrão? Então, tem. Fora do que tá colado nas paredes. Assim, porque tem muita coisa pelo chão. Tem uma coisa que tá assim no padrão lá das colagens, aí do nada tem uma parada aqui que tá destoando, entendeu? Não. Nas paredes, as paredes todas seguem esse padrão. Mano, tem coisa colada. O teto tá cheio de coisa colada também. Tá ligado? Mas tem muito lixo no chão. Muito objeto no chão. Tá? Entendi. Tipo assim, irmão, tem coisas tipo uma cadeira de roda. Tá ligado? Assim, largada no chão. Tá ligado? Mas assim. Talvez seja acumuladora, né? Assim, meio nesse esquema. Não, mas ela é artista, né? Sei lá, vai que tem alguma coisa a ver com a arte dela. Sei lá, mas assim, é um negócio meio louco, assim, tá ligado? Guarapari, minha arte. Exatamente. E o chão tá nu, né? Tá sem tapete o chão. Né? Tem aquele piso de madeira, né? Corrida. Uhum. O chão tá. Mas assim, aquela madeira desgastada pra cacete. De prédio velho, né? Sim. E tem uma mesinha. Em cima dessa mesinha tem uma caixa de papelão. Tá? E tem uma etiqueta nessa caixa. Tá escrito assim: evidência. FBI White Plains, que é a agência do FBI. Tá? White Plains é o nome da agência. O Wright A 10 AUG 95. E a caixa tá fechada. Tá? Quem abrir essa caixa, você percebe que vocês veem, dentro dela tem 4 câmeras Polaroid. Tá? E sem embalagens de filme. Tá? Vocês sabem que cada embalagem dessa contém 8 consegue fazer 8 fotografias. Tá? Então, no total, vocês sabem que vocês conseguiriam fazer 800 fotografias. Tá? Entendi. Além disso, tem luva de látex, aqueles saquinhos de evidência, aquelas adesivos para escrever coisa, enfim, equipamento de
Pra Perícia. fazer perícia, exatamente. Tá? Quem tem a maior burocracia de vocês aí? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Minha burocracia é 40. Minha A burocracia. minha é 70. 70, excelente. Então a tua deve ter essa maior. 70 já tá ótimo. A minha é 40. Mas Beleza. a minha criminologia é 70. Beleza. Não, no caso, esse caso especificamente é pra burocracia. Ney, Beleza. você, mano, só de bater o olho. Assim, pelo que o cara falou, que vocês iam ter que catalogar a porra toda. Uhum. E só de bater o olho no nível da bagunça, você percebe que, assim, pra, sei lá, pra 4 pessoas, digamos assim, né, que seriam vocês 3, mais o Patrick ou o John, né? Uhum. Vocês demoram aí vocês levam aí tranquilo uns 3 dias pra catalogar tudo. Entendi. Tá. Assim, eu coço só a cabeça, assim. Talvez 5 pessoas conseguissem fazer em 2 dias. Mas assim, e assim, é trabalho, tá ligado? Mas a gente tem que fazer isso daí. O Uhum. que vocês foram mandados fazer. Entendi. Bem, Então, vamos Ou pelo começar. menos é o cover de vocês, né? Entendi. bem, acho que a gente não tem muita escapatória, né, pessoal? A pergunta é, vocês vão querer fazer isso hoje? Como assim Já- hoje? Hoje em game. Que, tipo assim, já passa das 5 e pouco da tarde já. Vai 6 horas. Eu falo assim. Se comunique aí com o Vocês sabem. Hightower. Ele talvez pegue umas rosquinhas, peça pra trazer uma boa garrafa de uísque e vamos passar a noite aqui, né, pessoal? Quando ele fala Hightower, na mesma hora o rádio. Alguém pode dar uma adiantada aí, o que encontraram? Por acaso vocês já entraram no apartamento da senhorita Wright? Já encontramos. Aí eu nem responde, né? Falando do diabo. Assim, eu não tomo um morre susto tão assim. cedo, Hightower. Eu falo assim, estranho, mas hoje foi uma boa hora que você ligou. Precisamos de rosquinhas para a noite, café e uma boa garrafa de uísque. Você tá pensando que eu sou só office boy? Afinal de contas, a gente vai dormir aí? A gente vai catalogar muita coisa aqui. Eu estimo que leve de 3 a 4 dias. Então hoje vai ser uma noite longa. E eu quero estar acordado e aceso. Que é isso? Que isso, hein? Então tá. Vou passar na farmácia depois disso. O aceso ficou por conta da garrafa de uísque. Excelente. Aí eu faço a manobra ali da van, boto ela num lugar mais discreto e falo que o mais prudente é me juntar ao grupo. Ok. Na esquina, Então, novamente, tudo, você não viu nada de estranho. na esquina, o que tiver, eu vou levar. Não vou, se for donuts, é donuts. Se for tempurá chinês, vai ser tempurá. Se for comida tailandesa, vai ser. Ok. Eu vou levar o que tiver na esquina. Beleza. Cara, você pega alguma comida lá, pode ser mexicano, sei lá. Então tá, vários tacos, Exatamente. entendeu? E burritos e tal. E vou levar café também, muito café. Bom, café. Café é importante. Café é importante. E vou pro apartamento 1A. Beleza. Mano, dá uns minutinhos e entra o Patrick, cheio de bolsa. Eu tento fitar, assim, tipo, eu não me importo com os donuts que eu falei, ou café. Aí eu tento ver se tem algum embrulho, talvez de uma garrafa de uísque ali. Aí é com o Rodolfo aí, isso aí. Patrick. O Hightower tá travadaço. Foi mal. Tava no mudo aqui. Não, é que eu tô tossindo muito, eu tô botando no mudo tá. pra não ficar... Tá. Beleza. Aí- Você comprou o whisky, eu não ouvi, desculpa. Mas eu não trouxe nada alcoólico, eu só trouxe o café e o Então Star. é isso. E outra coisa, eu quero ligar o alertness no apartamento, eu quero ver algum sinal de estranheza e eu quero Porra, saber. salve de estranheza é o que tem, velho. É o que mais tem. Olha.
Que eu tô entrando agora pela primeira vez, eu quero saber mano. qual é o acervo bizarro que ela tinha, e ao redor se eu vejo alguma perturbação no ambiente, algum sinal de queimadura, algum Não. sal no canto da parede, Não tem entendeu? nada, cara. Nada Alguma de coisa. anormal. Não tem nada de Então anormal. tá. Só é um quarto maluco, assim. Só é uma loucura. Eu vou pegar aquelas caixas assim, eu vou tentar distribuir o mais plausível para as pessoas e vou guardar uma das caixas, um montinho pro John que não chegou ainda ali. Daqui a pouco ele chega aí, né? Beleza. Uhum. E aí eu vou tentar fazer isso, tipo, pra agilizar, sabe? Eu olhar o negócio, identificar, isso aqui é pra cá, isso aqui é Ok, pra então, aquele. eu vou pedir o seguinte. Eu vou pedir o seguinte pra vocês, tá? Todo mundo que tiver mexendo nas coisas, todo mundo que estiver mexendo nas paradas, Uhum. rola um. Hot Healer. Rola um search com mais 20. Search com mais 20. Rola um search com mais 20. Nossa, meu search aqui. Nossa, é uma bosta. Parabéns. É. 51. Mais 20 quer dizer que tá atrapalhando a gente, né? Porque a gente Ah, tá Não, então no então caso é é menos. 91. No Então caso é 91. mais 20 na skill, então é menos 20. Ok. Entendi. Mesmo assim. É. Mas tudo bem, cara. Vocês começam a mexer nas coisas, tá uma zona inacreditável. Tá? E vocês começam a mexer e tal. Vocês percebem que as coisas que Tem estão alguma coisa coladas de na forçar, parede. alguma coisa assim? Só isso, não me lembro. Não, por enquanto não. Pra isso não. Beleza. Vocês percebem que as coisas que estão coladas nas paredes e no teto não é cola branca, tá ligado? É tipo uma cola meio. Aquela cola de cartaz. Não, cara, parece uma cola, aquela cola mais bruta, tá ligado? Umas colas meio. Pode sapateiro. Tipo cola assim, tem alguns lugares que tem uma cola, tipo cola de madeira, tá ligado? Uhum. Tem uns lugares que tem um bagulho que parece. Como é que é aquela cola que parece uma espuma, tá ligado? Expansiva. Sabe o que é? Cola expansiva. Aquela coisa expansiva que Tipo resina. Como se fosse uma resina. Tá? E, cara, vocês estão mexendo ali e tem muita coisa, mano. Tem muito lixo, tem muita coisa, tá? Enquanto vocês procuram aí, deixa eu fazer lá o segundo apartamento. Enquanto eles estão fazendo isso, eu separo essas coisas pra cada um e falo: cigarro, alguém quer? Eu vou lá fora pra me garantir aqui, eu vou abastecer meu estoque. Eu tenho uns charutos cubanos, uns 2 guardados no bolso, eu acendo um. Cara, por enquanto eu tô de boa. Vou deixar mais esse cartucho pra daqui a pouco, tá ligado? Mas olha só, Eu falo assim, bem, eu acho que conforme falaram, após as 17, já a polícia começa a ficar. 18. Às 18 começa a ficar fora. Eu vou aproveitar aqui que ainda tem uma luz do dia e as tá coisas estão assustado normais. Finalzinho da tarde. Oi. Ana, no que exatamente consiste essa nossa busca aí nessas caixas? Então, cara, a princípio tá tão bagunçado o negócio que a ideia é vocês catalogarem o que tem aí. É material, só documento? A princípio é ver o que tem, tá ligado? Papelado. Ver o que ela deixou, o que ela largou. É documento, o que eu falei, mano, tem uma cadeira de roda, tá ligado? Tem uma porrada de coisa. Então, a princípio, ver o que tem. E os objetos em volta, assim? Então, como eu falei, tem muito lixo, tem muito objeto, tem muita parada. Eu vou me ater... Vocês vão levar tempo aí. Eu vou me ater a objetos do lixo, assim, algumas coisas, equipamentos, essas coisas assim. Beleza. Daqui a pouquinho eu passo pra vocês o que vocês encontram. John, vocês aí pra qual apartamento? Não, desculpa. O próximo apartamento do mesmo andar. É qual? Que é o 1B. Seu Luiz Post. Luiz Post. Mano, só pra lembrar que eu saí mesmo, sabe? Vou comprar cigarro e vou comprar bebida. Beleza, show de bola. Na vida real, tá querendo? Sacanagem. E nunca mais foi visto. Excelente. Saiu pra comprar cigarro e nunca mais foi visto. Beleza. Cara, você bate numa porta do cara, tá? Ele abre a porta, tá?
esse cara, ele abre a porta normal, assim, abre a porta toda. Né? Quando ele abre a porta, você sente a mistura de cheiros, Opa! tá? Você sente cheiro de tinta, tá? Você sente cheiro sabe, tipo cheiro de suor de roupa suja? Tá ligado? Sente esse cheiro. E você sente um leve cheiro de comida estragada. Tá? E aí, quando você olha lá pra dentro, que abre a porta e você olha lá pra dentro, cara, o apartamento do cara é uma lixeira, viado. Assim, tem uma porrada de caixa de pizza largada pra tudo que é lado. Tem umas latas de tinta vazias, viradas assim. Tem roupa pra tudo que é lado. Tá? E ele abre a porta o Luiz é esse cara aqui, ó. Louis. É esse maluco aqui. Este rapaz. Tá? Louis Ele abre a porta, aí ele vira e fala assim, boa tarde. Aí ele dá uma olhada pra trás, assim, no apartamento, aí ele vira pra tu de novo, tu vê a cara dele ficando vermelha pra caralho. Aí eu viro pra assim, O que eu posso ajudar? fica tranquilo, amigo. Eu entendo essas coisas. Ele parece artista. Parece que tá. Então, As tintas são tintas de tipo de parede, porque ele tá tentando Não, pintar a parede, ou é uma parece tinta de quadro. Então, você não parece nem tinta de parede, nem tinta de quadro. Essa é a parada. Vixe, Maria. Você olha, ele tem uma mesa, no fundo do apartamento tem uma mesa de frente pra uma janela. Em cima dessa mesa, você vê que tem uma porrada de papel jogado pra tudo que é lado. E você vê que tem muito desenho nesses papéis. Então, todos eles são muito desenhados. Desenho pra tudo que é lado, no chão e tal. Tá? Perfeito. Tá. Eu falei assim, olha, desculpa incomodar o senhor aqui próximo da noite. Eu vim de longe. Algum de vocês, eu acabei de pensar uma coisa aqui. Por um acaso, o John, ele é fã de quadrinho? Sim. Fã de quadrinho. Tá. Cara, é possível que você conheça esse nome. Tá? Então esse cara Porque pode. Esse cara, eu vou dizer que você conhece esse nome. Você não percebeu antes, mas você vendo o traço dele, que foi no chão, você conhece esse cara. Ele é ilustrador de quadrinho. Tá? Você já leu coisas que ele ilustrou. Legal, ótimo. Tá? Okay. Perfeito. Então eu começo assim, falei assim, eu olho, dou aquela espantada, viro e falo, eu não vim por esse motivo, mas eu tenho a impressão que o senhor é ilustrador dos quadrinhos tal, número tal, e eu li alguns negócios que o senhor ilustrou. É isso mesmo? Eu tô confundindo o senhor. Ele dá uma coçada na cabeça, assim, meio envergonhado. Ele fala, eu já fiz uns trabalhos aí pra esse pessoal e tal, mas coisa pouca. Dei aquela esticada de mão por prazer e tal, né? Muito legal. Aí eu faço aquela cara triste, mas não foi por isso que eu vim. Eu sou amigo da Abigail e a gente está sem notícia dela há algum tempo. Eu vim aqui as manchetes no jornal, eu não consegui nenhuma informação com ninguém, a polícia não quer dar nenhuma informação. Tá difícil pra gente. Eu gostaria de saber se o senhor poderia ajudar com a gente, saber o que aconteceu com ela, se viu alguma coisa, né? Eu tô até um pouco cansado, porque eu já tô andando já algum tempo aqui para chegar aqui, não sou sem muita grana, então eu parei na rodoviária, tive que vir a pé, eu e o Duck, aqui, então a gente... É claro. Vocês querem água? Eu aceito, o Duck já tomou. Não, por favor, normalmente, desculpa. Ficou mudo, Ronan, ficou mudo. Mudo? Eu ouvi um tique, mas eu não sei se foi seu. Alô? Aí, agora eu tô te ouvindo. Ficou mudo do nada. Cara, ele fala assim, não, entra aí. Ele começa a pegar as caixas de pizza, tá ligado? E tirar juntar um monte de coisa e jogar pro outro canto, tá ligado? Aí ele vai lá no que é a cozinha dele, traz lá um copo de água, te dá um copo de água. Ele fala assim, então, o que eu posso ajudar? Não sei, assim, eu sou amigo da Abigail, se o senhor puder falar qualquer coisa nos dias antes dela desaparecer, alguma coisa que tenha acontecido com ela, porque a gente não conseguiu nada, nem do FBI, nem da polícia local, eles não querem dizer absolutamente nada,
E a gente tá muito preocupado, a gente é amigo dela, ela ajudou a gente em algumas situações. Uhum. E a gente não tem informação nenhuma. Se eu puder ajudar com qualquer coisa, qualquer informação, qualquer indício, tá ajudando, porque a gente já tá achando que a polícia, inclusive, vai abandonar o caso, vai entrar naqueles arquivos mortos de pessoa desaparecida. Ah, entendi. Eu queria ajudar, mas eu não sei de nada. Eu fiquei sabendo que ela desapareceu e tal, mas a gente não tinha muito contato. Ela parecia, ela era, como acho que todos nós aqui do apartamento, do prédio, ela era muito ligada ao trabalho dela e tal, então a gente não tinha muito contato, assim. E eu também não saio muito de casa, como você pode perceber, imagina. Uhum. Então, Mas não aconteceu nada de estranho, barulho, festa, eu nada. não vi nada. Assim, infelizmente, eu até queria ajudar, mas eu não vi nada, assim. Ele não falou assim, eu até queria ajudar, abriu a gaveta, mas para fazer rir tem que fazer rir. Não. Ele falou Não, assim, tá bom. ele falou assim, não, eu queria ajudar, mas eu realmente não sei de nada. Talvez Peraí. Aqui. Talvez os senhores devessem conversar com o Thomas. O Thomas, ele era mais próximo dela, eu acho. Até onde eu sei. Isso já ajuda, porque assim, eu Já tô os meio vi perdido aqui conversando algumas vezes e tal, então... Já me ajuda bastante, eu agradeço bastante. Qualquer dia eu volto com um quadrinho pro senhor fazer um autógrafo para mim. Mas é que é isso, com o maior prazer. Fica à vontade. Eu agradeço bastante. Ali, o que ele tá desenhando ali é quadrinho? Ele tá... Quadrinho, tudo quadrinho. Então, beleza. Tudo Então, quadrinho. agradeci Tipo ele assim, e aí o eu... traço parece, né? Parece de quadrinho, tá? Não parece símbolo maluco, nada do jeito. Não, ele não tá... Ok, fecha o show. Qual é o nome dele? Desse cara? Esse Ele é é o... real? É o Luiz. Esse é o Louis Post. Ui. Ah, tá. Ele é real, da vida real ou não? Não faço a menor ideia. Não tenho a mais puta ideia. Beleza. Cara, você sai do apartamento, imagina que você vai descer as escadas. Vou descer essa escada e vou até onde os caras estão, porque eu já devo estar demorando uns 30 minutos nessa brincadeira toda, entra, conversa, não sei o quê. Eu falei, os caras vão embora, vamos deixar aqui. Então... Cara, então, como eu disse, já são quase 6 horas, tá? Ney, você foi lá, comprou o que você tinha que comprar, não teve que ir muito longe. Uhum. Tá? Então você só foi ali rapidinho, voltou. E quando você entra de novo no prédio, você vê lá o John descendo as escadas. Tá? E, John, você vê o personagem do Ney que eu esqueci o nome. É o Luiz também. Luiz. E aí quando eu ele vejo... voltando com um pacote que claramente é uma garrafa. Conheço o homem. E uma outra bolsa com cigarro e tal. Cara, e assim, tipo, é aquela bolsa, tipo assim, você vê que é um outro pacote, sabe? Sabe aqueles pacotes de maço que vem uns 30 Vários, maços né? ali, vários? E aí eu só olho pra ele, eu sacudo assim a garrafa. Eu faço assim, os dois, um maço e um gole. Daí você percebe que o porteiro não tá mais aí, tá? Uhum. Aí eu apago o cigarro ali, termino de fumar, apago o cigarro no cinzeiro dele e... Bem, continua... terminou já as coisas, John? Então vamos lá. Aquele teu fliperama? Vou indo pro caminho do... O fliperama é foda. Falei, vamos indo pro apartamento, que eu tenho algumas coisas pra falar pra vocês. Eu já fiz uma pesquisa ali no segundo andar, pra ver se dá uma adiantada, tá rolando. Aí eu olho assim, Duque, você! Aí eu dou um... O Duque sempre abandonava pra ser só negócio. Beleza, cara, vocês entram no quarto e é essa descrição que eu te falei, mano. Uma zona inacreditável. Tá? Eu olho pra ele, pelo menos não fede. Pelo menos isso. Por falar e não fede, né, João? Eu dou uma... Cara, não vou sentir. Não sei. Tô preocupado com outras coisas. Beleza, cara. Você entra lá no quarto. Primeira coisa que eu tenho uma dúvida, tá? Assim, até pra fazer uma prova. Deixo o Ney do lado de dentro, fecho a porta, dou uns 3 passos pra trás
e falo 3 palavras aleatórias, tipo panela, janela e, entendeu? Palavras parecidas, volta. Ok. Falei assim, você ouviu alguma coisa do que eu disse? Ouviu? Normal. Uma boa? Então, Uhum. então falei pra você assim, então, beleza, se acontecer Normal. algum barulho, os caras vão ouvir. Alguém aqui vai ouvir. Ouviu normal. Então Tá. beleza. Então eu falei, essa é a minha primeira dúvida. Por quê? Seguinte, a galera aqui dentro do prédio é meio evasiva, cara. Todo mundo na sua, eu acho que todo mundo tá fumando um cigarrinho do mal, tá devendo alguma coisa. Essa galera aí é mais ou menos que nem eu, tá ligado? E pra te responder, terminei o videogame, mas ainda não consegui vender. Não, mas Tá. o fliperama... é videogame isso aí. É videogame, então, videogame. Terminei o jogo, mas ainda não consegui vender. Eu achava que era a gente um dia talvez ia encontrar naquelas lojas de flipper. Exato, não, então, não, videogame pra pra molecada aí, tô tentando. Tem uma nova arquitetura chamada Super Nintendo, eu tô tentando escrever algumas coisas pra esses caras aí. Tá? Ah, eu Mas tava por enquanto pensando eles pro não aprovaram a Atari. porra dos meus jogos, não aprovaram a porra dos meus jogos. Bom, é o seguinte, eu vou misturando assuntos, tá? Aham. Simplesmente loucamente. Falei assim, porra, isso aqui Cara, é é muito pouco louco. Então eu dou aquela olhada assim, porra, muito louco esse negócio aqui assim, tá ligado? E aí volto pros caras e falo assim, o seguinte, a galera aqui é meio evasiva, a moça do 2B, a Michelle, eu gostaria de investigar a vida dela, mas eu preciso do meu notebook, entenda, notebook é um puta num tijolo. E o cara do 1B, ele é desenhista de quadrinhos, tá? Mas os dois são tipo de pessoas assim que saem pouquíssimos, a mina deve sair só pra trabalhar, e o cara não deve sair nem pra tomar banho. Então, tá? Esses dois estão meio descartados. Mas ele falou que o Thomas e a menina conversavam bastante. Porra, aí eu virei de novo, tá ligado? Pros bagulhos da menina lá. E eu tenho um nível alto daquele de SIG-INT lá, de sinais, de criptografia. Uhum. Sabe aquele negócio que eu dou aquela olhada e falo assim, mano, o que essa mina tava pensando quando ela fez essa porra, tá ligado? Cara, você... nem olho muito, vou só guardar aqui no fundo da mente, assim, qual de vocês pode me levar lá em casa que eu preciso pegar meu note? Eu olho pro Hightower assim e falo, ou a gente pode ir de táxi, ou eu falo pro Hightower, você pode me emprestar sua van? De jeito nenhum, eu dirijo. Aí eu boto, então aí você tipo abre aquele pacote, bota um Jack Daniels em cima da mesa assim, e é isso aí. Eu trouxe algumas Coca-Colas também. E boto umas latinhas em cima da mesa. E se for levar isso, bota num saco, hein? Não, você leve o John pra casa dele, ele vai buscar o equipamento Então tá. que ele sabe. Ele mexe com essas coisas de fliperama. Ok, então vamos lá, você e seu cachorro. Fliperama é foda. Telejogo. Vamos lá. Beleza, cara. Você sai, leva o John, volta, tá? Enquanto isso eu vou ficar Já tá à vendo noite, lá. Vocês estão ali mexendo nos bagulho, tá? Vocês voltam lá, já é de noite, tá? Vocês entram no... Vocês sabem que a chave que vocês têm do apartamento, ela abre o portão também, tá? Então vocês conseguem entrar no prédio e voltam pro Então quarto. todas as chaves abrem todos os apartamentos? Não, abre o portão e o apartamento, né? É, o seu portão apartamento. da frente, É, o portão da frente. Porque tem uma hora que não... Tocar pro porteiro? Sim, eu tô falando que tem 2 chaves, então. Não, a mesma chave. Tipo assim, todas as chaves abrem o portão. Bem que você falou que tinham 2 chaves no envelope. 2 cópias da chave. Ah, tá, 2 cópias. Tá. São 2 Então, é cópias. isso que eu tô falando. Se abre todas as chaves abrem o portão, automaticamente todas as chaves abrem todas as casas. Não tem como é que isso foi feito, não, já. É assim. Esse é o esquema. Eu só sei que foi assim. Só sei que foi assim, exatamente. Não sei qual é o esquema. Tá? A única coisa é que eu vou deixar o Duque em casa. Vou colocar comida, água, deixar ele confortável Acho e eu uma não boa vou. Exatamente. Eu acho uma boa ideia. Eu sei que você acha uma boa ideia. O Duque, Sugiro que o senhor faça isso. E assim, uma coisa pra me defender o negócio do fliperama, porque eu sou um cara de inteligência, né? O cara... Eu faço isso pra meio que me aproximar dele, sabe? Tipo, uma brincadeira meio de, tipo... Só pra chatear. É aquele momento que o Pi acha que pode passar a mão no tigre, tá ligado? Só pra zoar. Tá? Beleza.
Cara, quando vocês retornam, os 3 que ficaram, tá? Já deu tempo de vocês separarem pelo menos alguma coisa de interessante. Alguma coisa que tenha chamado a atenção de vocês, Uhum. tá? Uhum. As coisas que vocês encontraram, e aí quem encontrou o que é com vocês, tá? Vocês encontraram... alguém encontrou esses diagramas aqui. Eu mandei aí, são 2 diagramas, tá? E eles são numa um papel Parece grossão, tá? E tem as iniciais ali, o GBR em dourado, tá? Um desses diagramas tá escrito leão em português, tá? E o outro tá escrito escriba em português também. Entendi. Tá. Ok. Mas esse diagrama é isso mesmo que tá aparecendo, é tipo É isso meio mesmo. que parece Eu tô mostrando. uma coisa que anda aí, É isso alguma mesmo que eu coisa. tô mostrando. Parece ser algum equipamento, mas tipo assim, é só uma parada que vocês olham e falam assim, maneirinho isso aqui, aí separa, tá ligado? Só isso. Tá ligado? Nada demais. Beleza. Nada demais. Tá? A segunda coisa que vocês acharam é isso aqui, quer ver? Deixa eu achar aqui. Cadê? Ih, caiu o celular. Cadê? Aqui. Vocês acharam isso daqui, que é um mapa do prédio. Do prédio? Do prédio onde vocês estão. Uhum. Aparentemente, né? Tá escrito. E ele tá todo amassado e tem um porra de coisa escrita nele. Tá? Entendi. E a terceira coisa que vocês acharam é isso aqui, ó. Isso daqui, ó. Tá? Esse terceiro é tudo, tipo assim, os 2 primeiros tinham achado meio que jogados no meio da bagunça. Uhum. Tá? Esse terceiro, ele tá preso na parede. Uhum. Tá? Só que ele tá preso na parede e você vê que ele tá meio solto, tá ligado? Ele tá meio descolado. Sim. Tá? Por enquanto, é isso que vocês encontram. Tá? Esse símbolo aí é a única coisa que vocês acharam que bate mais ou menos, que poderia ser o que o cara tinha falado com vocês de um símbolo esquisito que eles acharam. Uhum. Ok? Tá, aqui, tipo, nesse mapa aqui, né? Tipo, o apartamento dela seria qual? Deixa eu ver. O dela é onde tá. Tá vendo essa seta? Tá vendo essa seta que tá escrito Roses and Butter? Sim. Pode ser esse, mano. É esse apartamento. Não, minto. Perdão. Deve ser o primeiro aqui, né? É o Esse que tá escrito Man with briefcase and white shoes. É esse aí. Desculpa. Entendi. Perdão. É esse aí. E também tem, aparentemente tem tipo meio que uma... No second floor, que é o terceiro, né? Deve ter night floors aqui, doors. Os 3 que ficaram os 3 que ficaram, que não saem, né? Que no caso é o Panda, o Ney. Não, o Panda, o Ney e o Laramir. Faz um teste de sanidade pra mim, por favor. Por quê? Faz o teste. Por quê? Só faz o teste. Se você não pergunta no Cthulhu, vai perguntar aqui, pô. Só faz o teste, irmão. Pergunta não. Saint Points, só clicar, né? Só clicar em Sanity. 39. Fumble. Ih, Fumble. Ok. quando é igual, o número igual é fumble. Então, se você tem número igual acima é fumble, número igual abaixo é crítico. Ah, show. Maneiro. Lembra vamos lá. Mothership. Aí não sei, Mothership eu não joguei ainda, eu tenho que jogar, inclusive. Panda, cara, vocês estão ali, cara, mexendo nas coisas e tal, não sei o quê, e
desde que o Hightower e o Jon saíram, você tem a impressão assim, nítida de que tem alguém te observando. Tá ligado? Aquela sensação, aquele tipo um arrepio que dá nas costas, na nuca. Isso Você acha eu tenho que- a sensação que de tem algum lugar certeza. específico Uhum. Então, aí, só que aí que tá. Pra todo lugar que você olha, parece tem a ter tão impressão que tem alguém atrás de tu. Entendi. Tá ligado? E isso Encosta na dura- parede, bora ver então. Sacanagem. Isso dura o tempo inteiro até o Hightower e o Jon retornarem. Tá? Então, Entendi. aí você, por favor, deduza, por gentileza, um pontinho de sanidade Tá. Beleza. por... Eu pergunto até do Boa, vocês tá bem? Que eu noto que ele tá com a bunda É. na parede. Não sei, desde que os nossos amigos foram embora, parece que tô com a sensação de que algo está nos observando. Você perde um pontinho de sanidade por desamparo, tá? É a fonte. Que tem um rolezinho, depois eu vou explicar o que é isso. Tá, enfim. Isso daqui também tá me intrigando aqui, esse mapa aqui que a gente encontrou. Se você reparar, Parece que existe algo, Harry. alguma caverna, alguma passagem, sei lá o que é isso. pra dentro de um apartamento, né? Mas o detalhe... Não, mas assim... Repara só. É como se você fosse no terraço, porque é no up. Você subisse mais um andar e você caísse no apartamento de baixo. Exato. Exatamente. Muito esquisito isso. Já Aí eu- interpretei como se fossem umas passagens que só abririam à noite. Vocês Tipo, retornam, você e o Hightower e o Jon, vocês retornam até o apartamento da... O que é esse Abigail, Mr. Castein? É alguma mulher, alguma pessoa é. daí? De Você nunca viu esse Parlo, nome? de Não, mas não Parlo. tem, não tem associado. Não é Você não viu esse associado. nome. Ah, tá. The Night Floor. De Não é Parlo, conhecido esse Parlo eu esqueci como que é em português de Parlo. Onde que tá? De Parlo, eu É acho que o Mr. Parlo- Castell. Parlo é um. Tem que ver aí no Parlor é um salão, mano. Parlor salão, É, né? salão, exatamente. O auditório. E Um repara, auditório é uma boa. Auditório é uma boa. Dead Guy, Mr. É alguma- That Guy W Mask. W Mask. With Esse mask, W geralmente é o With, né? com uma máscara, né? Dead guy with mask. É. O que é esse man? Tipo, eu posso dar uma olhada nesse local aqui que tá apontando man with the briefcase? And White Sabe Shoes. que é o banheiro. Sabe que é o banheiro dela. Então eu vou dar uma olhada lá pra ver o que porra é essa. Tem nada, mano. E Ronan, tem alguma coisa rabiscada no primeiro andar, né, acima do ground floor, no apartamento da extrema esquerda aqui, que parece um Ground floor. espermatozoide? Isso é alguma coisa desenhado? Peraí. Aparentemente sim. É uma Como é que é? criatura? Eu não sei, parece ser alguma corda, sabe? O forcado, tá ligado? Não, desculpa, onde vocês estão vendo isso, gente? Eu tô perdido, desculpa. Atrás de ti, Ronan. Sacanagem. Atrás de- Do lado esquerdo, no first segundo floor. andar. É, No não, segundo andar. Esquerdo no Ah, ok. Tá. Mano, é só um risco, mano. Parece uma forca mesmo. Mas é só isso. é só um desenho. Seguinte. Agora a gente já tá à noite, né? Que horas são? Já é de noite. Vamos lá no Já é Night pra lá Floyd. de- A gente Já já é pra é lá doido. de. Já é pra lá de gente já- Taquara. A gente já é doido mesmo, porra. A gente Sabe acredita... quando você pega o massa, eu abro o pacote, dou aquela batida, pá, pá, e falo assim, Vamos lá Harry. em cima. joga. Aí eu jogo, Harry, vem comigo. Vamos. Eu jogo o massa pra você. Eu já entendi. A gente já teve uma conexão aqui, tá ligado? Uhum. Ele quer que eu coma ele lá em cima. Sacanagem. Ai, caralho, velho. Quando você só perdeu um Aí ponto da é- sanidade, cara. Já quer compensar o outro, pô. Aí é loucura, pô. Sacanagem. Enfim, vamos lá. O que vocês vão fazer? Vamos lá. Preciso saber. Não, a gente, tipo É. assim, a Não, o gente meio... que cada um vai fazer? Eu preciso saber. Aí, pois é, isso daí ficou com o meio Harry. intrigado. Tipo assim, a gente tava discutindo, né, essa situação aí a gente vira pros pessoal, ó,
Vamos dar uma analisada nesse. Lá no terceiro andar, ver o que é esse no. Eu vou avisar pra eles, né? Até porque vai que acontece alguma coisa. Eu vou com ele. Aí eu pego aquele walkie-talkie lá com o a gente, já que a gente tem, cada um tem um walkie-talkie, a gente meio que cada um fica. Cada um não, né? Tipo, tem 2 walkie-talkies, né? Eu vou pegar um e o Hightower tem outro, né? De onde veio esse Octo? O Hightower deu pra gente no começo. Ok. Ele deu. Não Tá- lembrava. Eu Não tirei lembrava. eu tirei do meu porta-luva. Ok. Eu achei Ó, que o tamo aqui. silêncio do narrador fosse um consentimento. Ok. Não, sem problema. Eu não lembrava. Eu não lembrava disso. Tá. Enfim, aí vamos, Não é um problema. vamos dar uma analisada lá então. Vamos. Beleza. Os outros Vamos. dois vão ficar? Aonde que eles vão analisar? Eles vão fazer o Tá, quê? tá, Eles tá disseram que mudo, eles vão lá- João. Eles disseram que eles vão lá no terceiro andar. João tá mudo, João. Terceiro andar, no second floor, né? João, né? fala, João. Fala com Vamos a lá. gente, Vamos ver o João. tal do. João, eles Agora querem ver eu o tal vou- do Night Floors. Eles querem Ronan, ver Agora eu não- vou assim, agora eu vou prestar atenção. Agora eu vou sentar, o copinho de uísque, o computador ligado. E Ih, travou. travou. Ele foi pro Night Floor, gente. Ele foi Pegou, pro A Night pegou. Floor. cadeira dele virou, pegou a o cadeira dele copinho do virou. uísque Ele e foi, né? inclinar na cadeira pra zoar a gente, a cadeira quebrou e foi pra teste. Aí ficou em silêncio, a gente tá olhando pra ele no chão ali, travado. Ronan, que dia do mês é hoje? É agosto? 10 de é isso? agosto. 10 de 10 de agosto. Eu ia Tem falar- um ali dizendo Door on 7/12. Pode ser tipo assim, porta que abre em 12 de julho, que abriu 12 de julho. Faz algum sentido, não? Mano, faço ideia, mano. Tem a menor ideia. Faz tanto sentido quanto Dead Man with Mask. Mas a gente tá em ser. qual? A gente tá em agosto, Ou né? Man with Briefcase. Faz Há tanto quanto sentido. tempo ela sumiu? Há quantos dias ela sumiu? Ela sumiu faz 2 meses. 2 de julho? Ela sumiu em julho. Acho que dia 4 de julho, eu acho. Ou 7 de julho. Assim. Foi 4 de julho. Foi Ela sumiu em julho. Em agosto, começaram a ser feitas as investigações mais aprofundadas, né? E aí agora no comecinho de agosto isso foi passado para o FBI. Perfeito. Ok. Então partiu Night Floors. Quem é que vai com a gente? Vai eu. Eu vou. Só pra repetir ali o que eu falei, porque eu acho que caiu aqui. Aham. Não, mas vai Eu todo acabei de mundo. ser atacado pelo Fire da empresa. E aí, então eu vou ficar lá Aham. no apartamento dela, tá? Pego aquela cadeira, sento no meio dos negócios e vou aproveitar todo aquele meu TDAH da vida, tá ligado? Ok. Um copo de uísque, fico girando, dando uma olhada, assim, mano, essa menina vai pensando em alguma coisa, não tá completamente aleatório. Beleza. Então vai ficar, Mas, assim, vai ficar só o John, então. É isso que eu ia falar, vai ficar só o John? Eu sou o único Sabe, que não sou doido de sair daqui, porque eu não sei atirar, não sei porra nenhuma, vou ficar por Vocês aqui, mandam. mesmo, galera. Não, eu pergunto pra todos, né? Isso daí. Acho melhor alguém ficar com ele. Eu olhei e falei assim, relaxa, mano, vocês estão 3 andares pra cima, dá pra Então ouvir bora, que tá. bora. Então bora. É isso, é diversão que começa. É assim que começa, mano, É relaxa. assim que começa. É assim que o negócio fica bom. É isso que o Ronan quer. Olha o sorriso do Ronan aí. Ei, Não, eu sempre felicidade. gosto, né, mano? Eu sempre acho maneiro. Sempre acho maneiro quando as pessoas começam a fazer essas paradas assim. Eu gosto. Quando eu gosto quando você deixa uma pessoa sozinha, acho maneiro. É, exatamente. Enfim. Beleza, cara. Vocês saem do quarto da Abigail e vocês sobem pro primeiro andar. Seria o segundo, né? Pro Sim. segundo piso. Não, então a gente vai deixar, obviamente, o walkie-talkie com o Beleza. João, né? No caso, Beleza. obviamente, né? Beleza. Deixa eu só ver uma paradinha sobre vocês aqui, rapidão. Um minutinho só. Ok. Ronan, a Milcor, ela é portátil não, né? Não. Não, ela é Ainda portátil, mas ela é grande pra caralho, né? Ela é uma. Ela não é ocultável. Ela não é ocultável, exatamente. Não dá Mas pra ela levar. dá pra, tipo assim. Hã? Quer ver? Deixa eu te mostrar aqui. Peraí. Mas dá pra levar? Dá. Dá pra levar, dá.
Se quiser, dá, né? Então vou levar. Você tem a Ah, ilustração dela? Vou te mandar agora no WhatsApp. Ou de outro lugar. Mandei agora no WhatsApp. Uhum. Uou, É. A reação é ótima, né? Uou, gostei. Uou! Vou gostei. levar, vou levar, vou levar, vou levar. Luiz. Então Então ele é um o lançador de Hightower, ele granada, vira, né? o Hightower, ele vira e fala assim, só um minuto, gente, eu vou no carro pegar um negócio. Beleza. E aí ele volta com isso daqui, ó. Manda no peito pra você ver. Ele vai demolir a porra do prédio, Ele cara. volta com isso aí, ó. Tá? Uhum. Luiz, enquanto vocês estão esperando o Hightower ir no carro e voltar, tá? O seu celular começa a tocar. É a Julie. Marcos? Não, o Luiz. É o Oi. do Panda. Ah, não, desculpa. do meu. Eu. Meu Não, celular? Eu Seu tenho? celular tem. Ah, tá. Vocês têm aquele celular de flip, tipo, 24 horas, tá ligado? No começo. Uhum. Só que maior. Ah, tá. Eu pensei que a gente não tinha. Não, tem. Vocês têm. O Ah, tá. seu celular começa a tocar, tá? Uhum. E você olha e é a Julie. Eu boto a mão na cabeça, olho assim, né? Tipo, visorzinho, né? Oi, amor. Nada. Amor? Silêncio. Eu fecho. Você fecha e ele toca de novo. É uma coisa. Abro. É uma parada. Julie? Silêncio. Vou desligar o meu celular. Desligar é desligar mesmo. Desligar mesmo. Ok. Pra dar aquela reiniciada, porque se Ok. eu fecho ele toca de novo. Ou Sim. não? Tá, Sim. eu vou. Assim, deve estar com problema. Cadê o homem do fliperama? Dali, mano, um minutinho, volta o Hightower. Com esse trambolho aí. Mas isso daí fica pra ele, né? A gente não sabe, ele não fala nada. Mas Fala isso alguma não coisa? tá oculto, Mano, não tem como impossível ocultar. não ver. Impossível Não, não você ver. tá vendo. Você está vendo isso daí. Que diabos é isso, homem? É impossível não ver, tá? Não, eu tô querendo dizer no sentido de que, porque, tipo, ele ficou falando, mas ele comentou alguma coisa, ou tipo, foi, beleza, aconteceu isso daí, foda-se pra ele. Ele falou que ia no carro pegar o negócio. Não, ele tá falando do Não, eu telefonema. tô falando do Ele tá falando telefone. Ah, o telefonema. Ah, o telefone. Aí é com o Luiz, não sei, é com vocês. É isso que eu tô perguntando, pô. Ah, tá, perdão, achei que tava falando do trambolho. Vai te Lança catar, granada. rapaz, sacanagem, tá ligado? Eu falo assim, eu acho que tá com um defeito aqui. Minha esposa tá ligando e não consigo atender. Beleza. Tu reiniciou o celular ou tu desligou só? Reiniciei. Você reinicia e toca. Olha onde como o Rodolfo ficou parado aí no. Você reinicia ele toca de novo, tá? Caraca, eu olho, falo, né? Provavelmente é a. Erra uma parada. Que Erra uma parada. bosta! E aí eu aperto, assim, aí eu desligo, sabe? Desliga o celular. Cara, antes de desligar, eu vou tentar desligar a ligação e tentar ligar pra ela, entendeu? Cara, quando você desliga a ligação, o telefone toca de novo. Droga, Instantâneo o bagulho. tá em Instantâneo. loop. Essa Instantâneo. bosta. Eu desligo. É o bug do Millennium. Amanhã eu tenho que levar na autorizada, alguma coisa assim. Droga, alguém tem um celular aí pra eu ligar pra Júlia? Eu pego aqui meu celular eu tenho que dar a ligação, eu tenho que avisar que não vou estar em casa, eu tinha esquecido disso. Eu pego meu celular e empresto pra ele, então. Uhum. Ok. Cara, você pega o celular e você disca o número e não chama. Como se tivesse desligado. Não dá sinal, né? Eu falo pra ele, se quiser, se tiver preocupado com algo, fale com o delegado, peça pra ir alguma viatura ir lá averiguar se tá tudo certo. Assim como o Marcos falou mais cedo, pode ser que algo esteja acontecendo, alguém esteja nos vigiando. Vai Pra que... mostrar pro pessoal aí o trabuco do
Deve, de repente, no apartamento da senhorita Abigail, deve ter um telefone fixo lá. Roland, eu quero ver vendo o comportamento deles, eu quero observar o sinal do meu celular. Tem sinal, mano. Tá mostrando Tem sinal. sinal. Tem sinal. Mas o meu também que tu O pegou de tá você, ligado. o do Ney e o do Panda também tinham. Não estamos bloqueados do Não, sinal, né? tem sinal. Inclusive eu até pego o telefone e ligo aqui pra alguém, tá ligado? Liga pra mim pra testar. Não chama, não chama, Ah, não chama. não chama. Tem uma área cinza aqui. Eles dizem Não que, de repente, alguma torre com E defeito. mensagem, eu vou mandar uma mensagem. Mensagem tem nessa época, né? Tem, mas não envia. Entendi. Deve ser alguma torre com defeito. Que Estamos droga. numa área pastosa. É. E meu pager? Nada envia mensagem, mano. Meu Nada Teletrim. Nada funciona, nada manda mensagem. Beleza, então. Chama o garoto de rua ali pra gente pegar ele. Vem cá, menino. Tá aquele recado, o molecular. É. Você quer tentar. Eu até falo pra ele, você não quer tentar sair daqui da zona do apartamento e ir lá pra fora ver se não consegue ligar? A gente vai subir até o topo. Geralmente Tá. pega melhor lá em cima. Então vamos. Meu bip. Meu bip é foda. Porra. Meu bip. Enfim, vocês sobem. Até o. Vocês sobem a escada do segundo piso. Tá? Quando vocês chegam no segundo piso, vocês saem num corredor, né? Lembrando, a escada é no meio do prédio, né? É. Sobem. Vocês saem num corredor. E por algum motivo, esse corredor aqui em cima tá muito mais escuro do que tava lá embaixo. Do que o corredor de baixo. Até porque, Parece não que, tinha, parece que alguém apagou as luzes. Até porque teoricamente não tem ninguém lá, né? Não, Teoricamente. é primeiro piso, é primeiro andar. Ah, tá. Tem gente morando aqui. Só que tá muito escuro. Parece que alguém apagou as luzes do corredor. Tá ligado? Tem algum local pra ligar? Sim, eu digo essa porra. Cara, a princípio você não consegue ver. Tá? Tá muito escuro. Falei. Tá bem escuro. Tá? Entendi. E tá escuro o suficiente pra vocês. Vocês olham pro lado. Né? Vocês olham pro lado. E vocês não conseguem ver o final do corredor. Porque tá muito escuro. A gente tem lanterna ou algum Tem. sinalizador? Tem. Liga a lanterna e Lanterna. foca lá Tem lanternas. Vou pro fazer isso. fundo do corredor. Mas tipo assim, por exemplo, assim, não tem os apartamentos? Tipo, Então- pelo menos dos apartamentos que tem gente, não tem nenhuma fresta de luz Não saindo? tem luz saindo de baixo. Não tem luz saindo de baixo. Não tem ninguém, cara. Não tem luz saindo. Não, tem, nesse andar tem gente. Ah, tá. Achei que ele tava no Ah, tem terceiro já. Não, vocês estão no segundo andar ainda. Vocês só subiram um lance de escadas até agora. Tá. Assim, eu sei, por exemplo, lá embaixo, beleza, eu não tô vendo aqui a luz agora. Mas, por exemplo, lá embaixo eu vi um interruptor, alguma coisa que tinha Sim, sim. Não, então, naquele- quando vocês ligam as lanternas, você vê que tem interruptor na parede. Então eu vou Então tentar vou- ligar. Vai, liga, a luz acende. Tá. Ora. Aí tá normal. A luz acende normal. Uhum. Beleza. Uhum. Ah, mas a ideia é que a gente não queria parar aqui, né? A ideia é ir no terceiro andar. É só algo que chamou a atenção de vocês. Não, sim. Uhum. Não, é isso que eu tô falando. Já que ligou, beleza. Vamos pro tranquilo, próximo. entendeu? Vamos pro Já que próximo. ligou, beleza. Senão eu tava cagado aqui. Senão eu voltava. Exatamente. Então eu ligava aqui pro Ligado Marcos, aqui, Marcos, mano. ó, obrigado aqui pela oportunidade que nos foi dada. Pega o lança-míssel. Foi o que o Marcos falou, na dúvida, né? Pra tirar. Do nada, tipo, não ligou a luz, começa a explodir a porra lá. Essa porra. Na dúvida, como que é? É estranho. Conter Conter e destruir. E Eu gravei destruir. essas duas palavras só. Exatamente. Vocês É. sobem mais um lance de escadas. Tá? E esse terceiro andar também tá todo apagado. Tá? Exceto, tem uma luz acesa só. Tá? Tem uma luz acesa só. Que é uma luz que tem em cima da porta que leva pro terraço. Uhum. Tem uma escadinha, né? E uma porta que leva pro Que é pra onde quer ir, né? Então, A única luz que tá acesa. A única luz que tá acesa é essa. a gente vai pra lá, que é onde a gente quer ir, né?
inclusive. Alguém trouxe a garrafa de uísque? Eu esqueci lá embaixo. Não. Duvido que você esqueceria. Aí quando tu olha pra garrafa de uísque, ela já tá acabou. É a desculpa pra ele voltar. Caralho. Em 2 lances de escada acabou a parada, né? A gente tá muito mais tempo aqui do que na sacanagem. Exatamente. Aí, cara, vocês vão andando até a porta do terraço. Terraço. Vocês abrem a porta do terraço. E vocês estão ali conversando, meio que tipo assim, falando, estranho o quarto da menina, tal, não sei o que, para lá. E vocês estão distraídos ali conversando. Vocês passam pela porta do terraço. E vocês estão num lugar que parece um bar, É o Parlo. tá? Salão. Parece um bar. Não, tipo assim, parece um Um pub, sim. Parece um pub, exatamente. Parece um pub, tá? Tem uns cheiros de incenso forte no ar, tá? É um lugar assim, meio... Ele é todo decorado de uns tons meio vermelhos e tal. Tem aquele bar de madeira brilhando, tá ligado? Uhum. Aquele bar de madeira brilhando. Tem um cara atrás do bar de camisa branca, camisa social branca com coletinho, copinho na mão, tá? Tem algumas mesas redondas, com aqueles bancos que pegam na parede, tá ligado? E fazem Uhum. Uhum. Tem esses bancos, tem aqui umas mesas, tá? Algumas pessoas estão ali sentadas, tal, parecem estar se divertindo. Você joga sanidade, né, caralho? Parece um... Calma. Parece um... Parece um... Como é que é o nome disso? gente? Purgatório, pai. Não. Parece um clube. Aqueles clubes onde o pessoal ia pra jogar. Tá ligado? Sim. Tipo Mano, onde os homens iam pra jogar. Onde os homens iam pra jogar. Eu vou só um comentário aqui rapidinho, desculpa aqui. Você já viste aquele anime Death Parade? Não. Que é justamente os caras que morrem, eles vão pra um lugar que é tipo praticamente isso daí que tu tá me falando, mano. Ok. Caralho, mano, olha essa porra sinistra aí. Cara, caralho. assim, eu abro um sorriso, assim, olho pra vocês, Ih! assim. Calma. Tem coisa pra descrever ainda. Tem mais coisa pra descrever ainda. O bagulho é lotado de coisa, mano. Tem um pessoal sentado. Tem uns malucos com um charuto desse tamanho. Tá ligado? Mano, de boa. Tá ligado? Bebida pra caralho, pra tudo que é lado. E vocês conseguem ver do outro lado da sala tem uma parede. E nessa parede ela tá cheia de prateleiras, saca? Sim. Cheia de prateleiras, com vários livros diferentes, tá? Uns livros assim grossões de capa de couro, tá? E do lado dessas estantes tem umas fotos. Mas vocês não conseguem ver as fotos direito, porque elas estão muito longe. E é isso. Por enquanto. Sanidade. Por enquanto não. Mas tipo, aquilo não era pra tá aí. Não era pra estar aí. Definitivamente não. Isso daqui é tipo. Mas assim, é uma coisa palpável ou é uma coisa tipo meio que espectral? Como é que você quer testar isso? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Pra mim faz Não, lógica, porque o barulho... O Harry quer fazer o teste. Não ia rolar Então, nada. tá. Eu quero entender se, tipo, aquilo é, tipo assim, o quão... Você vai dar um chute numa parada? Ah, tá, entendi. Eu, na verdade, era meio que a ideia que eu queria meio que observar, tipo, o local. Eu entendi o que tem lá no local, entendeu? Mas é meio que tentar ver se não tem alguma coisa além daquilo, tá ligado? O que é aquilo, saca? Tipo, beleza, eu vou tateando o local e ao mesmo tempo, tipo, tentando ver esse ambiente, tá ligado? De alguma forma. Pra mim, Ronan, pra mim faz um sentido a parada tá ali. Por isso que o terceiro andar ninguém mora. Porque Não, mas a gente não tá no terceiro andar. A gente tá no quarto andar. Esse é o ponto. Estou no quarto andar. Não, mas o quarto andar não seria o terraço? De repente ele não viu, sabe? Seria o terraço. Seria o terraço.
mas pode ser uma parte. De fora não dá pra ver. De É, fora mas- o prédio tem 3 andares. Mas geralmente, às vezes, pode ser, sabe, aquele que fica recuado da fachada. Não, cada um com a sua crença. Porque eu não tô Entendeu? gostando da Insanidade. parada. Eu quero beber cerveja ali. E do outro lado da sala tem uma porta também, esqueci de falar. Sim, mas aí, o que eu percebo que aquilo Cara, é. você encosta, tipo assim, numa poltrona, tá ligado? Numa parada, e Poltrona. isso aí, mano. É uma E beleza, a gente é também. A gente entrou lá. Alguém Couro. sentiu. Ficou caralho. Gente nova. Ou não? Normal. Normal. É o que eles estão esperando. Dia a dia. Entendi. Normal, mano. Normal. Então a gente senta A lá. única coisa que você percebe, única coisa que acontece, única coisa assim que não chega a ser. Não chega a ser. Não é estranho, mas é tipo assim, uma pessoa olha pra vocês. Tem um cara Sim. que tá com um charutão. E ele, tipo assim, vocês entram, ele dá uma olhada pra vocês. E volta a conversar com quem ele tá conversando. Tem alguma. Esse cara aí. É alguém que a gente reconhece, não? Eu vou chegar pro barman. Não, isso que eu ia esse falar. não. Isso é o seguinte, é isso que eu ia falar, inclusive. Não, corroborando o que tu vai falar, eu chego então e sento no balcão e peço algo Ok, pra cara, beber. Então. o balcão é, tipo assim, atrás do barman tem uma infinidade de coisas, tá ligado? Eu vou assim. Se vocês quiserem Vou dar- beber, Eu vou bater assim na mesa, assim. Um gin tônica pra mim. E. O senhor Castanho está aqui? aí ele vira pra você e fala assim: é o gerente noturno? Não, ele está no apartamento dele. Ele não vem aqui, quase não vem aqui. Ele serve um copo pra tu, um gin tônica e tal, não sei o quê. Então ele mora aqui no prédio. Mora, sempre morou. Então. Qual o apartamento dele? Talvez eu faça uma visita. Ainda não tá tarde? Eu pego meu relógio, olho assim. O apartamento dele, deixa eu me lembrar, só um minuto. Se eu acho aqui, peraí. Calma aí. Cadê? Aí eu vou falar assim, eu vou falar a referência do apartamento onde tem o buraco, entendeu? Ali Qual onde... Ah, tá. Tô ligado. Eu vou falar, sei lá, apartamento 3B, sei lá. Não, ele mora no quinto andar. No quinto andar. Quinto andar. Aí eles passam Entendi. um apartamento, tipo assim, 5. Mas qual foi o apartamento que ele alugou no quinto andar? Sacanagem, tá ligado? Não, ele fala o apartamento. 5E, sei lá, não sei o que Ele fala o é. apartamento assim, do quinto andar. 3E, sei lá. É o E. Não, tipo 5B, sei lá. Entendo. Não, é que a numeração é os andares, né? Tem. Então Ah, não, seria perdão, tá certo, tá certo. As Desculpa. letras são Então, os andares. Não, É. é 2? 2E. 2E. Aí agora eu fico bolado. Só agora, né? Não, tipo assim, eu tô achando esquisito, mas eu tô, tipo, tentando. Beleza, eu sei que o oculto existe, tá ligado? Perante a isso, eu vou tentar utilizar isso ao meu favor de alguma maneira. Essa é a minha ideia, sabe? E, né, e a bebida é primeira linha, tá? Tá. Eu chego e pergunto. E vocês têm alguma informação sobre a Abigail? Aí, na hora que você fala Abigail, na hora que você fala em Abigail, o cara que tá sentado, que tinha olhado pra vocês, ele levanta os olhos, olha pra vocês. Aí ele fica olhando assim um tempinho pra vocês, né? Aí ele fala assim. Aí ele dá tipo um toque no cara que tá sentado na frente dele. Aí ele vira e fala assim: "Ele ali é o Harry?" Aí ele vira e fala. Aí ele tira o charuto da boca e fala assim: Harry! Quanto tempo, cara? Quanto tempo que eu não te vejo? Cara, Quem não. é? Fala assim, quanto tempo? Não tem aparecido mais? E é esse maluco aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Eu reconheço ele de algum lugar? Você nunca viu na tua vida, né? Há quanto tempo, meu amigo?
Nunca mais de vi. Nenhum Desde de quando- vocês, qual foi- nenhum qual- de desde- vocês faz a menor ideia de quem seja esse Eu maluco. falo, desde quando mesmo que a gente não se vê mesmo? Já fazem o quê? Mais de um mês que você não aparece. Mais de um Ele mês. dá uma baforada no cigarro no Shadow de novo. Entendo. E qual o seu nome? Desculpa. Mas qual era o seu nome mesmo? Fala sério, Harry. Não está me reconhecendo? Mark? Mark Hork? Ah, Mark. É possível que você já esqueceu de mim? É, você sabe como é, né? Essas bebidas de hoje em dia, cada vez mais poderosas, vamos dizer assim. Sem falar nas coisas mais ilícitas, vamos dizer assim. Ele, vamos, sente-se conosco. Stuart estava de saída, não é, Stuart? Aí o Stuart veio e fala assim, eu tenho que trabalhar. Aí ele levanta, bota uma boinazinha, fala, boa noite. Sai pela porta da... A gente entrou? Na outra. Entendo. Eu falo. Eu tava perguntando aqui pro barman. Qual o nome mesmo do barman mesmo? Eu nem me Ele não apresentei. falou o nome dele. Ele não Não, falou o mas nome. tipo assim, eu creio que tá todo mundo perto, né? Aí eu falo, tipo, qual o seu nome mesmo, doutor? Ele fala, meu nome é Consagrado. Harold. Superman. Meu nome é Harold. Consagrado. Meu nome é Harold. Harold, senhor. Ô, Harold. Estava falando com o Harold aqui sobre a Abigail. Você tem visto ela? Aí ele é. Laura, claro. Ela era uma criança Laura? doce, Fala. eu diria. É, Laura. Eu falei Abigail, no caso. Não. Esqueci que você é novo na região. Abigail Laura Wright. Esqueci perdão. Às vezes eu me esqueço que você não é daqui. Ah, não se preocupe. Você Era também uma deve. garota, Você era uma também garota. deve estar tomando as Uma mesmas garota. coisas que eu tô tomando, eu acho. É uma garota gentil. Uma garota gentil. Boa pessoa. Uma pena que ela se envolveu com aquele vendedor esquisito. Que vendedor? Aí dá uma bebida. Que mora no sexto andar. Você sabe qual é o nome dele? É o vendedor. O vendedor. Todo mundo conhece ele como vendedor. Ele é um cara esquisito, eu não me meto com ele, não. E o que o vendedor vende, afinal? Dizem que ele vende enciclopédias. Enciclopédias? Quem que compra enciclopédia, né? É verdade. A menos que essa enciclopédia tenha coisas além do que uma enciclopédia normal teria, vamos dizer assim. Como assim? Ah, deixa. Tá falando, Eu- mano? Eu com as minhas loucuras. Você já bebeu? Quanto? Né? Hoje. Você sabe, né? Eu começo cedo. Ah, deixa eu apresentar meus amigos aqui. Eu apresento eles também. Ele levanta, Eu aperta a mão de todo mundo. Eu levanto assim. É um prazer, é um prazer. Eu Até, ô, Rodolfo, o interessante é que ninguém se tocou que tu tá com um lançador de granada. A gente não tá te escutando, Rodolfo. Ninguém se importa, né? Tá Ninguém tudo fez tranquilo. menção de nada. Como é Tô que- com ele levantado, assim. Levanto tranquilamente. A Glock aqui do lado, né? E Ele vai apertando a mão de cada um de vocês. pacificamente, gente. Aí ele no aperta a amor, tua no mão, amor, aperta a no tua mão e amor. fala assim: apetrecho interessante. Sim, mas por favor, não toque. Ele é muito delicado. A trava está com defeito. Ah, entendo. Entendo. Você. Como é que eu faço pra ir até esse vendedor? A propósito. É só subir, ué. Eu subo pelaquela porta ali atrás mesmo? É, só seguir caminho. Vamos então. E onde que você mora mesmo? Desculpa também. Qual é o seu. Eu tô sempre por aqui. Ah, tá, entendo. Você mora aqui no prédio. Eu moro no hotel. Entendi. No hotel. Você é um cara muito engraçado. Eu moro no sétimo andar do hotel. Entendi. Beleza. Tá bom, então eu tô procurando essa Abigail, nós queríamos conversar com ela sobre umas obras aí que nós estávamos querendo contratá-la e tudo mais. Eu evitaria aquele Vendedor? vendedor lá.
Não gosto dele, não. Mas você sabe alguma outra pessoa que nós podemos. Isso daí eu falo meio que também olhando pra ele e olhando pro barman, sabe? Você sabe também A alguém que eu gente. possa encontrar pra procurar essa Abigail? Abigail? O senhor Castanho. Eu tinha perguntado pra ele se ele estava aqui. Tem o Mark falando isso, né? Tem o tal do gerente noturno, esse tal de Castanho aí. Aí ele fala uma expressão que é um insulto para uma pessoa, eu não vou falar aqui, mas é um insulto para uma pessoa de ascendência hispânica ou italiana. Tá? Entendi. É um insulto pesado, assim, tá ligado? Entendi. Eu olho e vejo se meu crachá tá Munhoz. Né? Enfim, eu vou. Então tá, eu vou procurar saber aqui. Depois nós conversamos melhor. Retorne quando quiser. Então, antes de a gente ir nessa porta, eu quero ver essas fotos que tu comentaste logo no início lá. Beleza. Que é Excelente. isso que tu quer que a gente faça isso, né? Tá safado. Pô. Vocês estão de bobeira aí, pô. Seguinte, cara, vocês olham as fotos, tá? Que tem do lado das estantes. E elas são muito antigas. Assim, muito antigas. Assim, são fotos de começo do século. Tá? E elas são pornografia. Tá? Pornografia. Só que não é pornografia. Tipo assim. Comum. Tranquila. Não é pornografia de É boa. BDSM. Pornografia de boa. Tá ligado? Todos os participantes das cenas, eles estão de máscaras. Usam máscaras. Tá? E alguns deles têm até umas fantasias. Usam as fantasias. É meio. Tá. Que nem o Digão falou, meio burlesca. Ou não? Cara, é difícil descrever o que é. Porque é uma gama de. É uma gama de coisas. A gama de atividades, digamos assim. Uhum. Essas fantasias aí, elas. Vê se tu entende a minha pergunta. Tipo assim. Elas parece que são de datas diferentes, assim? Tipo, uma foi feita Não. mais antigamente, outra Não. foi feita. Não. Não, elas são. É tudo muito antigo. Tudo muito antigo. Tá? Elas parecem umas fantasias de teatro, tá ligado? Que pessoas em teatro. Eu vou falar. Calma. Vou falar calma, com. Ah, tá. calma, Opa. calma, tá? Além dessas máscaras e fantasias, essas pessoas em posições estranhas, tá? Cara, todo tipo de malformação, a formação que você puder imaginar, Tá ali. ali e delas estão sendo extraídos potencial sexual máximo. Uhum. Entendi. Tá? E além disso, dessas pessoas em situações e formas das mais diversas e estranhas, todo tipo de equipamento que você imaginar também tá ali. Tem gente pendurada, tem gente presa de cabeça abaixo, assim, tá ligado? É um labirinto de informações visuais. Entendi. E a gente consegue associar alguém, alguma pessoa? Então, aí que tá. Eu preciso saber quem está olhando. Eu tô olhando, obviamente. Eu também. Também tô. Preciso saber quem está olhando para as fotos. Tá? Acho que nós três aqui, né? Beleza. Cara, não tem nenhum texto, não tem nenhuma assinatura, não tem Nada. nada que lembre. Nada que lembre o prédio onde vocês estão. Tá? Mas vocês todos ao mesmo tempo, vocês veem algo que deixa vocês chocados. Tá? Você, Harry Dubois, tá? Você olha para uma das fotos e você tem certeza absoluta, tá?
que quem tá naquela foto é o Arthur Winchester. Quarto. Tá? Você tem certeza absoluta. Entendi. Tá ligado? É impossível ser uma pessoa tão parecida. Tá? Saquei. Você, Com John, máscara, mas eu associo. De Mesmo má- com máscara, eu Então, consigo associar. ele tá de máscara, mas alguma coisa te diz que é ele, Entendi. tá ligado? Lewis, você vê o Pastor Benson. Em uma das fotos. Meu Deus. Ah, E você, meu Deus. Luke. E você, ai, Luke. meu Deus. Não faz isso, cara. Olha o horário. Censura da Twitch. Eu vou. Então, eu acho que eu vou no primeiro, né? Eu vou na primeira Não, que é pô, melhor. vai fundo aí, que aí não tem Eu vou falar problema, só o não. nome. Vou falar só o nome. Tá? Depois a gente, em off, a gente fala para o rolê. Tá? Você, Luke, vê. A princípio, você achou que era uma pessoa com nanismo. Né? A Ai, princípio, você cara. olhou e achou que era. Mas você percebe que não é. Depois de um minuto, você percebe que não é. E você reconhece os traços e uma marca de nascença de Lucy, Porra, e aí o meu personagem agora deu uma, tá? deu uma surtada agora. Você Assim, reconhece, tá? não, Lucy, agora... o Ney, não sei se eu posso falar, não sei se dá merda. É, o problema é que eu não sei se dá merda também, por isso que eu... Melhor deixar quieto. Deixa Basta quieto, basta vocês saber falam que é uma off. pessoa que não deveria estar ali. 23 e 35 e a gente não fez o disclaimer, que é pra maiores. Eu Pra não sei se dá maiores? merda na Eu não sei se dá merda na Twitch, porque é um tópico muito sensível. É, Tá, Muito sensível. Não sei beleza. se dá merda. Mas enfim. Vambora. eu não esperava que Mas o eu Matt acho ia que- fazer mas eu essa acho- porra. Eu acho que a galera que tá aí na live já entendeu o que é, então segue o baile. O pessoal já entendeu o que é. Tá? E é isso, cara. E aí sim vocês vão fazer um teste de sanidade também. Eu já perdi mesmo se eu passar no teste, cara. Tinha a ponta do meu personagem, que porra. Aí mexeu demais com o psicológico dele. Né? Falhei. Eu passei, mas tinha ponto, cara. Não, dá vou tirar, pra- vou Não tem como ele passar de boa numa situação dessa, não. tirar. Relaxa. Todo mundo? Não, tu não vendo viu, a Só foto. nós três que Tá vimos vendo a. Eu falhei também. Deixa eu ver aqui. Ué, peraí. Errei, peraí. Quem falhou vai tomar 3 e quem passou toma umzinho só. Beleza. Tá? Depois de alguns segundos olhando para as fotos, assim, meio que em tipo um transe, né? Olhando para as fotos, Uhum. de um segundo para outro, as fotos são pessoas diferentes. Não são mais as pessoas que vocês estavam vendo antes. Entendi. Uhum. Mas uma coisa também, Ronan. Diga. Duas coisas, na verdade. Antes, sobre as fotos, primeiramente. Você lembra que tu falou pra gente que logo que a gente chegou lá naquela praça, tinha umas pessoas circenses lá, Tinha. apresentações e tudo mais. Aquelas roupas remetem a essas pessoas? Pelo menos aquela criança lá, sei lá, que alguém viu. Segunda do dia? Segunda raid aqui, galera. E aí, só Maneiro. tenho a agradecer aqui o Big Manão e a galera que tá chegando com ele, Faruk, a Panchi apareceu, todo mundo. Faruk. Salve, galera, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui terminando já daqui a pouco a live. E estamos jogando Delta Green, cara, e a parada tá ficando séria aqui. O bicho tá pegando. Tá pegando. Então sejam bem-vindos, peguem seu banquinho, E fiquem de mansinho. Não saiam, fiquem. fiquem. Exatamente. Opa, aí, EZ ó. Cardoso 67 Xered. Extu. Dali gurizada. Dali gurizada, obrigado aí pelos bits. Valeu, gente. Valeu, guys, vocês são foda pra caralho. Sim. Ronan, então, Ok. aquelas imagens lá remetem àquelas pessoas que estavam lá, de alguma maneira?
Aparentemente não. Tá. Não. Dessas Segunda- pessoas parecem circenses, essas pessoas aí. Não, sim, eu entendi as marchas, sei lá, alguém, entendeu? Tu falou Não. que uma das pessoas estava meio. Eu não sei, né? Mas vai que, Você não, né? você não consegue reconhecer, não. E outra coisa também, o Harry falou que eu tava lá com ele em algum momento lá, que ele me conhece, tipo assim, eu não me lembro de nada, não sei de nada, tipo, nada que me remeta. O Harry já. Nada. Nada. O outro lá, Mark, o o Mark. Mark, exato. Nada. Eu nunca vi esse cara na tua vida, irmão. Beleza. Nunca vi esse maluco. Nunca viu ninguém parecido com ele. Tranquilo. Tá. Então, beleza. Então a gente já viu o que tinha que ver aí. Tem mais alguma coisa que chama a gente a atenção? Tipo, antes Não. da... O que eu descrevi já então, foi isso aí. então vamos lá. No negócio daquela porta. Eu falo com ele assim, eu acho melhor chamarmos aqui o Não, é isso que eu tô O falando John. uma parada que eu até ia fazer agora. Tipo, eu pego o walkie-talkie Ah, é? e eu quero saber se eu vou tentar falar pra ver se ele escuta. Ok. Cara, você toca o walk-talk. John, o seu walk-talk toca, mano. Faz aqui, e você ouve a voz do Do Harry falando, tá? Mas você ouve a voz como se o walk-talk estivesse longe pra caraca. A gente não tá escutando. Tá mutado. Sinal fraco. Sinal fraco. A minha voz tá longe, sinal. Não, a dele tá longe. Sim, sim. Mas aí Tá. pra gente também tá longe dele? A dele tá tipo cortada. Entendi. Era como se tivesse com interferência. Já que ele escutou, eu falo pra ele, suba aqui conosco. Eu falo lá que é no Terraço. no terraço, né, no caso. Terraço. Vamos botar uma armadilha pro amiguinho. Mas, eu falei, então já que é assim, já que pra ele não se assustar, né? Mas, assim, é Não, algo o além do terraço. É algo além do... terraço. Não é o terraço, exato. Mas tranque a porta. Do terraço ou da sala? De onde você tá, né, claro. Tá bom. Beleza. Você vai lá, né? Deixo os negócios ali, tá? Tranco realmente a sala, guardo a chave. Show de Tá. bola. Show de bola. Você tranca, sobe, mesma coisa que eu falei, tudo escuro e tal, você sobe direto. E quando você entra na sala, é o que eu te falei, você viu o que eu te falei. Aquele momento que eu solto. Que porra é essa? Você vê que tá os 3 malandros lá perto da porta, olhando pra tu. Não só isso, né? E o outro com uma bazuca. Exatamente, tem essa também. Tem esse detalhe aqui importante. Ninguém tá nem aí. Cheguei Ninguém com tá nem aí, cara mano. ali, Ninguém tá nem aí, velho. tô olhando o pessoal. Todo mundo tá normal. Na hora que você entra na sala, a única mudança que tem é você ver, tem um cara, que agora todo mundo sabe que é o Mark. Na hora que você entra, ele levanta os olhos, olha pra tu, volta a olhar pra frente de novo. É Não Lucas, me não é teu cumprimentou nome? nada, só olhou pra frente. Ele só olhou pra tu. Olhou pra João, mim. qual é o teu nome mesmo? Você É entrou, Lucas, né? ele É só... o John. John. Você entrou, ele levantou os olhos, viu quem era, voltou pra baixo de novo pra bebida dele. Fechou. Pra mim. Eu falo, John, e aí, gostou da cobertura? Você falou isso, mano, exatamente isso. Falei isso. E eu tô com um copo de gin tônica na mão, assim, rodando o gelinho. Quando você fala isso, Panda, o Mark, ele levanta os olhos, olha pro John e fala assim: John! Quanto tempo? Nem sempre é o bastante, mas Você não faz a menor ideia de quem é esse cara, tá? exatamente assim. Me falha a memória, eu ando fumando uns negócios meio forte. A gente tá tomando das mesmas coisas, né? Eu também Não, eu não bebo, eu fumo. tinha me... Enfim. Eu acho que eu... Fui cumprimentar, fui lá. Ele levanta, te cumprimenta, tá, assim, Cara, velhos ele amigos. tá feliz, ele tá vendo um amigo. Isso mesmo, assim, velhos amigos, passam Exatamente, tempo, assim, velhos cara. Ele sente-se, tome algo comigo. Eu sentei. Panda, quando tu falou assim, parece que eu tô bebendo a mesma coisa que eu, tá ligado? O Mark, ele olhou pra tu. Mas você vê no jeito que ele olhou pra tu, que ele não te conhece. Entendi. Como se ele tivesse trocado. Tá ligado? Ele não te conhece, cara. Não te conhece. Você vai lá, pega... Eu peguei a bebida, tal. Tipo assim, mas como se ele tivesse me esquecido
Ou como se Você nunca existiu pra ele, cara. ele nunca Não existiu. sabe quem é você. Mas antes ele Falou normal. contigo igual ele tá falando com o João, cara. Entendi. Você anda aprontando da vida, mano. Faz tempo que eu não te vejo, pá. Eu tô sempre por aqui, sabe como é que é, né? A gente Sim. tem que aproveitar as coisas boas da Eu puxo vida. a minha arma e atiro a cabeça do mar. Sacanagem. Eita, porra. Cabeça e aqui acaba. Conter e destruir. É. Conter e destruir. Sabe como é que é? A gente tá sempre por aqui, vivendo as coisas boas da vida e tal. Pô, cara, e a família? Ainda tá com aqueles problemas com a família? Ou tá tudo em paz? Ajeitou? Família, você sabe que eu prefiro não falar sobre família, não. Tá bom, sem problema. Vamos falar de outra coisa, então. Trabalho, tá bem o trabalho? Tá indo, sabe como é que é, né? Dizem que a gente vai ter uns problemas aí daqui uns anos com o negócio da bolsa, mas isso aí é tudo... É o que sempre falam. Também dizem que o trabalho danifica o homem, né? É uma grande verdade. Exatamente. Aí eu viro num gole só o bagulho, tá? O pessoal tá com um certo medo aí do dinheiro, que o pessoal da Cara, guerra não vai pagar o dinheiro. Mas eu dei aquela... Ah, ele falou da guerra? Eu ia chutar os nomes dos caras da crise de 29 que quebra a bolsa, mano. Ele falou, o pessoal... tem um pessoal com medo aí de não receber o dinheiro que foi Investido lá na Alemanha, na Europa, na Inglaterra. Você tá achando que o Churchill vai dar um calote? Quem é Churchill? Então, beleza. Então não é o Churchill que vai dar o calote. Aí ele... Aí eu falei, caralho, não é a Para aqui, Segunda peraí, Guerra, só não é aqui, peraí. 29. Peraí. Na primeira. Eu não lembro. O Churchill não. Não tava, então. Não tava. Ele fala assim, tem um pessoal falando que tem uma galera falando, o pessoal tá meio com medo do tal do como é que é o nome do cara mesmo? Aí ele para assim, LOL, o Bonner LOL. O pessoal tá com medo dele não pagar, mas eu não tô acreditando nisso aí não. Acho que não vai ter problema. Acho que é mentira, né? Vai dar bom. Porra. Parece que demorar 1 ano ou 2 anos pra pagar essa porra, mano. Exatamente. É o que eu acho também. Todo mundo que investiu sabia que a gente ia receber só no longo prazo. Isso aí não é segredo pra ninguém. Mas tá todo mundo alavancado nessa porra, não tá? Exato. Exatamente. Foda-se. É esperar e curtir. Eu tô trancado, tá bom? Eu tô trocando ideia com o maluco. Ronan, aonde o Hightower tá nessa história toda louca? Eu que pergunto. Porque eu tô observando um ali, o outro ali, não sei o quê, e eu milico, não me socializo. Fico ali pensando. Eu tô assim, Cara, porra, que porra. o que você tá vendo é essa loucura aí, velho. Aí o que você faz é contigo. Aí eu vou cutucar o Panda, né? O Devoir, né? Segurar ele assim no ombro. Vem cá, vamos manter o foco nesse negócio aí. Eu acho que você precisa viajar demais. Vamos, vou chamar o John. Vamos lá, John. venha comigo. John. Vamos, que nós temos algo para ver aqui. Bora. A gente Levanta. vai falar com ou o Castanho ou o vendedor. O Castanho já no quinto andar. Vamos abrir a porta Aí e ver o que acontece. ele vira e fala assim, ó, se eu fosse você, John, eu ficava longe do vendedor. Ele é um cara esquisito. Farei o meu melhor. Vocês saem pela porta? Uhum. Sim. Beleza. Cara, na hora que vocês fecham a porta, saem os 5, vocês estão num corredor idêntico ao corredor lá de baixo. Aos corredores lá de baixo. Tá? Uhum. Tudo escuro. Absolutamente escuro. Tá? Vocês ligam as lanternas de vocês e vocês iluminam pra direita e pra esquerda. Com o feixe da lanterna, com o negócio da lanterna, vocês ligam Faixa de luz. o faixa de luz da lanterna e vocês não conseguem ver o final do corredor com a lanterna ligada, Eita. tá? E à frente de vocês tem uma escada que sobe. Como é que desce? À esquerda tem um corredor que parece que não termina. À direita parece que tem outro corredor que parece que não termina.
tá? E atrás de vocês tem uma parede. Ou seja, aquilo lá que a gente trava não tem como tu voltar. Atrás de vocês tem uma parede, No way back. tá? É assim que a gente Eita, finaliza. Finaliza. Nosso. Cara, Eita porra. É isso aí. É, meu irmão. Cara, agora vai ser. Tem- Agora a gente não tem mais mapinha, não. Ó. É, pois é. E terminamos com mais perguntas do que respostas. Essa é a ideia. Assim que é bom. Assim que é bom. Então E? tá. mas uma pergunta aqui também. O que eu ia falar? Ah, você ia falar pro Ronan se tu achava que a gente ia chegar até aí, ou tu achava que a gente foi além, assim, porque eu acho que a gente deu uma acelerada, né, numa hora lá. Cara, qual é a parada? Vocês tinham, tipo assim, mano, tinha muitas maneiras que vocês podiam levar. Tipo assim, tem muita coisa que vocês podiam fazer, tá ligado? Eu acho, por exemplo, Então, eles era conversaram um pouco impossível- sobre a era Abigail, impossível. por exemplo. Tipo assim, mano, era impossível eu prever pra onde vocês iam. Entendi. Impossível. Não tem como prever. Uhum. Cara. E outra coisa também, antes de a gente sair aqui, ó, tipo assim, mas assim, beleza, assim, tem Nightfall, tem Parlour, mas assim, parece que, tipo, sei lá, pro lado direito, algo do tipo. A gente tá no Parlour, provavelmente. É, né? a gente tava, né, no caso. Tava. Eu acho que, tipo, por exemplo, pro lado Não direito sei. dessa parte, aparentemente a gente volta pro apartamento. Não sei. Pra aquele entendeu? apartamento. Isso, eu também tava pensando Tava- que volta pro apartamento do segundo andar, né? The Night Sim. Floor, né? Sei lá, Uhum. suponho. Suponhamos que seja isso. Não sei. Cara, a gente vai ter que estudar esse Não mapa. sei. A gente sai daí, né? Vocês querem dizer? É. É. Senhores, espero que vocês tenham Isso, curtido a nossa Sem primeira dúvida. sessão. Pô, muito bom, cara. Foi foda, Legal, mano. valeu. Espero que vocês Saudade de jogar ainda Cthulhu tem, como ainda player. tem muita coisa pra ser descoberta, tá? Nossa. Muita coisa pra vocês verem. Isso, bom, alguém pede uma pizza, isso. Cara. Então, assim. O grande lance é que essa Impossible Landscape é uma aventura pra um ano isso aí, hein, cara. Vamos É lá. grande. É grande. O negócio é grande. Cara, pior que agora me lembrou o demônio do hotel do. Ai, do Chainsaw. Do Chainsaw Man, do Homem da Serra Elétrica. Não Aham. sei. No caso, o É anime. do anime lá do animação. Chainsaw Man. É. Tá ligado? Que o demônio do hotel lá, ele manipulava assim, as pessoas pra tipo, elas se perderem e ficarem dando Maneiro. voltas no hotel pra ele tentar comer elas nesse meio tempo. Maneiríssimo. Maneiríssimo. Eu tinha imaginado que essa hora que a gente entrou é iluminado. Ah, Eu também. Pode Eu também. ser também. o início tava mais É um bom- isso, só é que um agora bom- esse é um final bom- me uma deu boa essa referência. ideia, essa Uma boa concepção do anime referência. também. Não, não, dessa- Só pra não, constar, um negócio que eu tava falando o tal do Bonner Law, aham. ele era primeiro-ministro Da Inglaterra? da Inglaterra em 1922. Tá. Ou seja, realmente é na recessão de 29. Ele foi primeiro-ministro entre 22 e 23. Mas eu acho que ele. Bom, aí eu já não sei, já é muita história pra mim. Eu não sei se ele paga ou não paga. Não tenho a menor ideia. Não faço a menor ideia. Também. Não tenho ideia. Também não. Isso aí eu não Enfim. tem. Não sei. Enfim. Não sei. Mas é Enfim. isso então, galera. Então eu vou dar aqui boa noite pra galera que ficou até É agora. isso, guys. Boa noite. Isso aí, boa Muito noite, obrigado. chat. Boa noite, players. Vocês são irados. E quinta-feira teremos Oriente Express. Sexta-feira uma livezinha de repente surpresa ou ver filme no Discord. Filme de terror, já que a gente fez aquela lista gigante. Agora tem que ver o filme, né? E tem filme ali, acho que eu vi 99%, acho que não vi 2 filmes só. Daquela lista de 60 filmes lá. E é isso. Vou passar a palavra aqui pro João, que o João vai ser o. Provavelmente deve estar com mais pressa.
João, Gente, obrigado aí. Valeu. Vamos continuar jogando essa campanha aí. Tomara que ela não dure um ano, mas também tomara que não acabe rápido. Vamos ver se vocês sobrevivem até lá. Exatamente. Gente, brigadão, valeu mesmo. Vou puxar meu carro, meu Uber já tá chegando aí, já avisou que tá chegando. Aí. Preciso voltar pra casa. Achei que amanhã ia ficar em casa porque ia ter greve em São Paulo. Não vai ter greve em São Paulo. Que pô, triste. aí. Mas amanhã eu vou ficar em casa porque vai ter greve na Lapa. Que bom, então tá bom. Gente, um abraço, valeu, obrigadão. Depois a gente continua trocando ideia. Abraço. Valeu, gente. Valeu, Tamo junto. Valeu. Tchau. Agora passar aqui a palavra aqui pro Panda. Fala, galera. Não tenho muito pra falar, só agradecer mesmo pela aventura aí. Ronan aí mais uma vez mestrando aí de maneira esplêndida, vamos dizer assim. Não, mas sério, eu tô achando muito foda. Eu, tipo, Como diria o maluco da bolha assassina, maneira Ah. esplêndida. Exato. Eu tô achando muito foda, mano. Sério, tipo, tô me sentindo muito, sei lá, como é que é? Inserido no local, tá ligado? Bom. Então, foda. E é isso, mano. Espero que a gente siga aí, que a gente continue a aventura aí até o fim. E aí, todas as aventuras que tem aí associadas à sequência dessa aí também. E aí, sigam a Guilda do Ney, como de praxe, não tem muito o que falar, só isso. Sigam a Guilda do Ney. Fale aí com o Ney sobre quem quiser aí ter. Como é que é? Mesas particulares, vamos dizer assim, privadas. Falem com o mesas Ney aí. comissionadas. Comissionadas, exatamente. Falem com o Ney aí. É isso, galera. Tamo junto. Isso aí, galera. Obrigado. Passar agora a palavra aqui pro Rodolfo do Cthulhu Chama. Então é isso aí, Rodolfão. E aí, Saudade, gente? né? Pois é, saudade de jogar com vocês. E é emocionante ver essa galera aí que a gente não joga já há tanto tempo. A primeira vez que eu joguei numa live foi a convite do Ney, na guilda do Ney, e foi exatamente com esse time, exatamente com o Ronan narrando uma aventura chamada de Cthulhu. E daí em diante a gente não se largou mais. Só que aí, com as idas e vindas, faz tempo que essa formação aqui no Jogue foi muito bom esse reencontro. E é isso aí, gente. Daqui pra frente é só emoção, né? Isso Vamos aí, segue a guilda no Ney, de 15 em 15 dias, não é isso, Ney? Todas as Isso. terças. Todas as terças. Não, todas as terças não. Terças Terça sim, de terça 15 em não. 15 dias. É terça, Exatamente. isso. Valeu, gente. Boa noite aí pra todos. Valeu, Rodolfo. Passar a palavra pro Laromir, Magia de Laros. Gente, no caso, só agradecer mais o convite. Eu fico feliz realmente de rever essa mesa aqui formada, os Elder Players, enfim, unidos. Eu realmente tô animado assim, até mesmo pra ver até onde vai nos levar essa aventura do Delta Green. Assim, eu achei interessante essa premissa. Eu me sinto um pouco na investigação do Cthulhu, mas tem coisas que são diferentes e aí me deixam curioso agora pra ver pra que caminho vai seguir essa história. E qual o mistério que tá por trás dela também. E é isso aí, gente. Obrigado. Bem, agora passar a palavra pro mestre. O mestre Ronan. É isso, Estamos minha aí. gente. Muito obrigado, tá? Pela oportunidade novamente. Tá? Chegamos outro gank, né? Pegamos mais um. Eita, Mais um. mais um. Gank Salve, da salve, despedida. galera. No finalzinho. Gank do Manão. Não, espera aí. Ou não? Não, a má influência tá aí, acho que provavelmente ela chegou com uma não, isso aí. Salve, salve. Mas já tá se despedindo, obrigado. Má influência, né? Excelente. Obrigado aí por chegar. Obrigado por sua influência. Exatamente. Pô, aqui ó, Delta Green precisa da má influência pra funcionar. Enfim, gente, muito obrigado pela oportunidade novamente. Tá? E agradeço pela oportunidade aí de jogar com os senhores novamente. Tá? E estamos aí, qualquer coisa, só chamar que nos achegamos.
tá? Então colhem aí, terça sim, terça não, pra gente ver quanto tempo que eles vão durar, tá? Na minha mão, né? E vamos torcer aí para que eles consigam resolver esse mistério. A gente sabe onde tu mora, a gente sabe tua família. Já sabe. A gente obrigadão. chipa você Tamo do seu junto. sósia de dublê pra poder achar que não vai ser Não. alvo. Então, My Influencer, daqui a pouco deve estar no YouTube essa aventura. E daqui a 15 dias a gente vai ter mais uma sessão dela. E Delta Green, terror. Terror de qualidade. Isso aí. E é isso, galera.